As rodas da carroça pararam do lado de fora da cabana e a Lara Quinn soube que sua vida estava prestes a ser vendida. Lá dentro, sua mãe estava morrendo. Seu irmão não comia há 3 dias. O inverno chegaria em 2 semanas e eles não tinham nada. Então, Victoria Hale entrou pela porta com uma oferta que não era bondade. Era um acordo. Casar com seu sobrinho aleijado, um homem que ela nunca conheceu, um homem que todos diziam já estar morto por dentro. Em troca, sua família sobreviveria. Ara tinha 10 segundos para decidir, e quando ela olhou para os olhos fundos de sua mãe, a decisão foi tomada por si mesma. Uma palavra, uma escolha, uma vida que ela nunca teria de volta. Se você está assistindo da sua cidade esta noite, deixe um comentário abaixo e me diga onde esta história chega. Quero ver até onde podemos ir juntos. A cabana cheirava a doença e fumaça. A Lara estava perto da janela rachada, de braços cruzados, olhando para a cordilheira de pinheiros que se estendia em um nada cinzento. Atrás dela, sua mãe tossiu, um som úmido e ruidoso, o tipo de som que não parava mais. Thomas sentou-se no chão perto do fogão, com os joelhos dobrados contra o peito, os olhos velhos demais para um menino de 10 anos. Ara, a voz de sua mãe mal era audível. Ara não se virou imediatamente. Ela não conseguia. Se olhasse para a mãe agora, veria o que vinha evitando por semanas. A verdade é que nenhuma quantidade de esperança, trabalho ou oração iria mudar. Ara, venha aqui! Ela se virou. Sua mãe estava encostada na parede sobre um fino colchonete. Seu rosto tinha a cor de papel velho. A febre havia levado tudo. Sua força, seu peso, até mesmo a agudeza em seus olhos, que costumava cortar desculpas quando ela era jovem. Ara atravessou o quarto e ajoelhou-se ao lado dela. Estou aqui. A mão de sua mãe se estendeu, fria e ossuda, e agarrou seu pulso. Escute-me. Mamãe, não... Escute. O aperto de sua mãe se intensificou, surpreendente em sua firmeza. Victoria Hale passou por aqui ontem. O estômago de Alara afundou. O quê? Ela fez uma oferta. Que tipo de oferta? Os olhos de sua mãe se desviaram para a parede, para qualquer lugar menos o rosto de Ara. O sobrinho dela, Rowan, ele se machucou feio nas montanhas na primavera passada. Não pode trabalhar como antes. Não pode fazer muita coisa, pelo que ela diz. Ara sentiu algo frio subir por sua espinha. Mamãe, o que você está me dizendo? Ela quer que você se case com ele. As palavras pairaram no ar como fumaça. Por um momento, a Ara pensou que tinha ouvido errado. Então a expressão de sua mãe, culpada, desesperada, resoluta, confirmou. Não, não. A Lara puxou a mão para trás, levantando-se tão rápido que sua cabeça girou. Você não fez isso. Você não concordou com isso. Sua mãe não respondeu. Mamãe, me diga que você não fez isso. Eu tive que fazer. A cabana pareceu menor de repente. As paredes se fechando. A Lara se virou, com as mãos nos cabelos, a respiração vindo muito rápido. Você me vendeu. Eu nos salvei. Você me vendeu para um estranho aleijado porque seu irmão está morrendo de fome. A voz de sua mãe falhou e a tosse começou de novo, violenta e incontrolável. Thomas se encolheu perto do fogão, puxando os joelhos com mais força. Ara ficou paralisada, os punhos cerrados, a mandíbula travada. Quando a tosse finalmente parou, sua mãe limpou a boca com um pano já manchado de vermelho. Ela olhou para Ara e não havia desculpa em seus olhos, apenas exaustão. Victoria vai mandar uma carroça amanhã. Você vai com eles. Eles cuidarão de Thomas e de mim. Comida, remédios, um teto que não vaza. A voz de sua mãe estava neutra agora, como se ela já tivesse decidido tudo e estivesse apenas dando a notícia. Você se casa com Rowan Hale e nós vivemos. Senão estaremos mortos até o Natal. Ara queria gritar, queria agarrar sua mãe pelos ombros e sacudi-la, fazê-la retirar o que disse. Mas ela não podia, porque sua mãe estava certa. Eles não tinham mais opções. Ela olhou para Thomas. Seu rosto estava magro, suas costelas visíveis através da camisa. Ele não dizia uma palavra há dias. Apenas ficava lá, olhando para o nada, esperando o mundo decidir se ele continuaria vivendo. Ara fechou os olhos. Quando a carroça vem? Ao amanhecer. E se eu disser não? Sua mãe não respondeu. Ela não precisava. Ara se virou e saiu da cabana para o ar frio de outubro, e não parou até estar na beira da cordilheira,
olhando para o vale onde o rancho Hale se assentava como um reino esculpido na natureza selvagem. Fumaça subia das chaminés. Cercas se estendiam por quilômetros. O gado pastava em campos cujo fim ela nem conseguia ver. Victoria Hale era dona de metade da montanha e agora, aparentemente, ela também era dona de Ara. A carroça chegou ao amanhecer, exatamente como sua mãe disse. Ara passara a noite acordada, sentada na varanda com um cobertor enrolado nos ombros, observando as estrelas desaparecerem. Ela não havia embalado muita coisa, uma muda de roupa, a velha faca de caça de seu pai, um livro que Thomas amava quando era mais novo, antes que a fome o fizesse esquecer como se importar com histórias. Quando a carroça parou, não era Victoria quem dirigia. Era um homem na casa dos 50 anos, de ombros largos e rosto curtido pelo tempo, com um chapéu puxado para baixo e um rosto que não revelava muito. Ele não desceu, apenas olhou para ela. Você é a Queen? Sou. Meu nome é Ben. Trabalho para os Hale. Você está pronta? A Lara olhou para trás para a cabana. Sua mãe estava lá dentro, fraca demais para sair. Thomas estava na porta, observando-a com aqueles olhos fundos. Ela queria dizer algo. Queria dizer a ele que tudo ficaria bem, mas ela não acreditava nisso e ele saberia. Então, ela apenas acenou para ele, pegou sua bolsa e subiu na carroça. Ben estalou a língua e os cavalos começaram a se mover. A Lara não olhou para trás nem por um segundo. A viagem levou a maior parte do dia. Ben não falava muito, e Ara não se importou. Ela não estava com humor para a conversa. Em vez disso, ela observou a paisagem mudar. Florestas de pinheiros dando lugar a vales abertos, trilhas rochosas se transformando em estradas de terra largas. Quanto mais fundo eles entravam nas terras dos Hale, mais óbvio ficava o poder que Victoria Hale tinha. Cercas ladeavam a estrada. O gado pastava em campos que pareciam intermináveis. Peões a cavalo acenavam quando a carroça passava. Tudo era organizado, limpo, eficiente. Isso não era apenas um rancho, era um império. Quando a casa principal apareceu, o sol estava baixo no céu, lançando longas sombras sobre o vale. A casa em si era enorme, de 2 andares, de pedra e madeira, com uma varanda larga que contornava a frente. Fumaça subia de 3 chaminés. Lanternas piscavam nas janelas. Ben parou a carroça perto dos degraus da frente. Espere aqui. Ele desceu e desapareceu lá dentro. A Lara ficou sentada sozinha na carroça, com as mãos cruzadas no colo, tentando não se sentir como gado sendo entregue. Alguns minutos depois, a porta da frente se abriu e Victoria Hale saiu. Ela era alta, talvez com 60 anos, com traços afiados e cabelos grisalhos presos firmemente para trás. Ela usava um vestido escuro, prático, mas caro, e se movia com o tipo de confiança que vem de nunca ter ouvido um não. Ara Queen. Não era uma pergunta. Ara desceu da carroça. Senhora. Victoria a examinou lenta e deliberadamente, como se estivesse inspecionando um cavalo. Você é mais jovem do que eu esperava. Tenho 22 anos. A expressão de Victoria não mudou. Você sabe por que está aqui? Sei. E você concordou? A mandíbula de Ara se contraiu. Não parecia que eu tinha muita escolha. A boca de Victoria se contraiu. Não era bem um sorriso. Garota esperta. Ela se virou e começou a caminhar em direção à casa. Venha, vou lhe mostrar onde você vai ficar. Ara a seguiu para dentro. A casa era quente, quase quente demais depois do frio lá fora. Os pisos eram de madeira polida. As paredes eram forradas com pinturas e cabeças de animais empalhadas. Um fogo crepitava em uma lareira de pedra grande o suficiente para se ficar de pé dentro dela. Tudo no lugar gritava riqueza e controle. Victoria a levou por um corredor e parou em uma porta fechada. Este era o quarto da minha irmã. Ela morreu há 5 anos. Você ficará aqui até o casamento. Quando é isso? Em 3 dias. O estômago de Alara se revirou, mas ela manteve o rosto inexpressivo. E seu sobrinho, Rowan? A expressão de Victoria endureceu. Ele sabe que você está vindo, quer ele goste ou não. Ele gosta. Victoria encontrou seus olhos. Rowan não gosta de muita coisa hoje em dia. Mas isso não é da sua conta. Seu trabalho é se casar com ele, manter esta casa funcionando e dar a ele um motivo para parar de sentir pena de si mesmo. Ela fez uma pausa. Você pode fazer isso? Ara queria dizer não. Queria dizer a ela que não era uma fazedora de milagres. Não era uma babá.
Não era o que quer que Victoria pensasse que estava comprando. Mas em vez disso, ela apenas acenou com a cabeça. Bom, Victoria abriu a porta. Descanse um pouco. O jantar é às 6 horas. Não se atrase. Ela se afastou, seus passos ecoando pelo corredor. A Lara entrou no quarto e fechou a porta atrás de si. Era agradável, mais agradável do que qualquer lugar em que já havia ficado. Uma cama de verdade com uma colcha, uma cômoda, uma janela com vista para o vale. Ela pousou a bolsa e sentou-se na beira da cama, com as mãos pressionadas nos joelhos. 3 dias. Ela tinha 3 dias antes de se casar com um homem que nunca conheceu. Um homem que todos diziam já estar morto por dentro. O jantar foi tenso. A sala de jantar era longa e formal, com uma mesa que poderia acomodar 20 pessoas, mas que continha apenas 5. Victoria sentou-se na cabeceira. Ben estava lá, junto com 2 outros peões que Ara não reconheceu. E na outra ponta da mesa, o mais longe possível de todos, sentava-se Rowan Hale. Ara esperava alguém quebrado, talvez frágil, talvez amargo e pequeno. Ela não estava esperando por isso. Rowan era alto, mais alto que qualquer homem que ela já vira, com ombros largos e uma estrutura que ainda carregava músculos, mesmo que não se movesse como antes. Seu cabelo era escuro, bagunçado e um pouco comprido demais. Seu rosto era duro, todo de ângulos agudos e cicatrizes antigas, com uma mandíbula que parecia ter sido esculpida em pedra, e seus olhos, cinza claros, frios como o inverno, não olhavam para ninguém. Ele sentou-se com uma mão segurando uma bengala, a outra apoiada na mesa. Sua perna esquerda estava esticada e rígida, e mesmo do outro lado da sala, Ara podia ver a tensão em sua postura. Ele não estava apenas ferido, estava furioso com isso. Victoria gesticulou para o assento vazio em frente a ele. Ara, sente-se. Ara hesitou, depois atravessou a sala e sentou-se. Rowan não levantou o olhar. Não a reconheceu de forma alguma. Victoria começou a falar. Algo sobre o rancho, o gado, os preparativos para o inverno. Ara não estava realmente ouvindo. Ela estava observando Rowan. Observando a maneira como sua mandíbula se contraía, a maneira como sua mão se apertava na bengala, a maneira como ele olhava para o prato como se estivesse tentando se transportar para outro lugar. Finalmente, ela não aguentou mais. Então, você é o Rowan. A mesa ficou em silêncio. Victoria parou no meio da frase. Ben olhou para a comida. Os outros peões, de repente, acharam suas bebidas muito interessantes. Os olhos de Rowan se ergueram, encontrando os dela pela primeira vez. Eram frios, vazios e cheios de algo que parecia muito com desprezo. É, ele disse secamente. E você é a garota que eles compraram. Ara sentiu as palavras a atingirem como um soco, mas ela não vacilou. Acho que isso nos torna ambos prisioneiros, não é? Seus olhos se estreitaram. Por um segundo, ela pensou que ele poderia responder, algo afiado, algo cruel. Mas, em vez disso, ele apenas desviou o olhar, com a mandíbula tensa, e voltou a ignorá-la. Victoria pigarreou. Rowan, você tratará sua futura esposa com respeito. Ela ainda não é minha esposa. Ela será em 3 dias. Então conversaremos em 3 dias. O rosto de Victoria endureceu. Rowan, já chega. Ele empurrou a cadeira para trás, pegou a bengala e levantou-se. O movimento foi rígido, desajeitado e claramente doloroso. Mas ele não pediu ajuda. Ele apenas mancou para fora da sala, o som da bengala ecoando pelo corredor. A porta bateu. Victoria exalou lentamente, depois pegou o garfo como se nada tivesse acontecido. Ele vai se acostumar. Ara olhou para a porta vazia. Você tem certeza disso? Victoria não respondeu. Naquela noite, Ara não conseguiu dormir. Ela ficou na cama olhando para o teto, repassando o jantar repetidamente. O rosto de Rowan, sua voz, a maneira como ele a olhou como se ela fosse apenas mais um móvel que alguém havia largado em sua casa. Ela não sabia o que esperava. Talvez alguém grato, talvez alguém gentil, talvez alguém que pelo menos fingisse que aquilo não era a pior coisa que já lhe acontecera. Mas em vez disso, ela encontrou um homem que a odiava antes mesmo de saber seu nome. E em 3 dias ela deveria se casar com ele. Ela rolou para o lado puxando a colcha com mais força ao redor dos ombros. Lá fora, o vento sacudia a janela. Em algum lugar à distância, um coiote uivou. A Lara fechou os olhos e tentou não pensar no quanto queria fugir. Os 2 dias seguintes passaram em um borrão de preparativos.
Victoria mandou trazer vestidos, 3 deles, todos simples, mas bem feitos. A Lara os experimentou sem comentar, escolheu um e deixou a costureira fazer os ajustes. Ela conheceu os peões do rancho, aprendeu nomes que provavelmente esqueceria e tentou entender o ritmo de um lugar que funcionava como um relógio. Rowan, enquanto isso, não estava em lugar nenhum. Ela o viu uma vez à distância, perto dos estábulos. Ele estava observando os cavalos apoiado em sua bengala, com uma expressão indecifrável. Quando ele a notou olhando, virou-se e foi embora. Victoria notou. Ele está te evitando. Sim, eu percebi. Ele vai parar depois do casamento. Será? Os olhos de Victoria eram afiados. Ele não tem escolha. Ara não respondeu, porque a verdade é que nenhum dos dois tinha. O casamento foi pequeno, apenas Victoria, Ben, um pregador da cidade e os dois. Rowan chegou atrasado, mancando para dentro da sala de estar com a mandíbula cerrada e os olhos no chão. Ele usava uma camisa e um colete limpos, mas parecia que preferia estar em qualquer outro lugar. O pregador começou a falar. Ara mal o ouviu. Ela estava muito focada em Rowan, parado rígido e silencioso ao seu lado, segurando sua bengala como se fosse a única coisa que o mantinha em pé. Quando o pregador perguntou se ele a aceitava como sua esposa, Rowan disse, como se estivesse concordando em limpar esterco. Quando foi a vez de Ara, ela disse, eu aceito, e quis dizer isso tanto quanto ele. O pregador os declarou casados. Ninguém aplaudiu. Rowan se virou e saiu sem dizer uma palavra. Victoria apertou o ombro de Ara. Deu um tempo a ele. Ara o observou ir, depois olhou para a aliança de ouro simples em seu dedo. Tempo. Era tudo o que ela tinha. Naquela noite, Rowan não foi para a cama. Ara esperou no quarto para o qual Victoria a havia mudado. O quarto deles agora, aparentemente. Mas ele nunca lhe apareceu. Ela finalmente desistiu por volta da meia-noite e deitou-se sozinha, olhando para o teto, imaginando no que diabos ela tinha acabado de se meter. Em algum lugar da casa, ela ouviu passos, uma porta se fechando, o som de uma bengala batendo na madeira e depois silêncio. A Lara puxou a colcha sobre a cabeça e fechou os olhos. Esta era sua vida agora, e ela não tinha ideia de como sobreviver a ela. A primeira semana passou como o inverno, fria, lenta e sufocante. Rowan a evitava. Não sutilmente, não educadamente. Ele simplesmente não voltava para casa na maioria das noites. Quando voltava, dormia em uma cadeira no andar de baixo ou desaparecia em um dos depósitos. Ara ouvia o ritmo irregular de sua bengala contra o assoalho em algum lugar da casa. Um som que se tornou tão familiar quanto o tic-tac do relógio na lareira. Ela não insistiu. O que ela deveria fazer? Exigir que ele dormisse na mesma cama que ela? Forçá-lo a fingir que isso era algo que não era? Em vez disso, ela se concentrou no que podia controlar. Victoria havia deixado claro que Ara não era uma convidada. Ela era a senhora da casa agora, o que significava trabalho. Muito trabalho. Gerenciar a cozinha, supervisionar a lavanderia, manter as contas, coordenar com os peões do rancho quando os suprimentos acabavam. Era mais responsabilidade do que Ara já tivera, mas ela se adaptou mais rápido do que qualquer um esperava. Ela não tinha escolha. Se fosse para sobreviver ali, precisava provar que não era um peso morto. Os peões do rancho eram educados, mas distantes. Eles a chamavam de senhora e tiravam o chapéu, mas ainda não confiavam nela. Justo. Ela também não confiava neles. Ben era diferente. Ele não falava muito, mas quando falava, era importante. Ele lhe mostrou como o rancho funcionava, onde as coisas eram guardadas, em quais peões se podia confiar e quais precisavam de vigilância. Ele nunca perguntou sobre Rowan, nunca mencionou o elefante na sala. A Lara apreciou isso. Victoria, por outro lado, estava em toda parte, observando, julgando, certificando-se de que Ara entendesse que este casamento não era apenas sobre sobrevivência, era sobre resultados. Uma manhã, cerca de 10 dias depois, Victoria a encurralou na cozinha. Você está se saindo bem com a casa. Ara ergueu os olhos do livro Razão que estava revisando. Obrigada. Mas não é por isso que você está aqui. Ara pousou a caneta. Eu sei. Então por que você não fez nada a respeito? A respeito de quê? Os olhos de Victoria se estreitaram. Sobre meu sobrinho. Ele está definhando naquele galpão atrás dos estábulos. Dorme lá na maioria das noites. Bebe demais. Não come, a menos que alguém o force. Ele costumava administrar este rancho.
Agora mal consegue ficar na mesma sala que o resto de nós. Ara manteve a voz calma. E você acha que eu posso consertar isso? Acho que você nem tentou. Talvez porque ele não queira ser consertado. A mandíbula de Victoria se contraiu. Ele é o filho da minha irmã, a única família que me resta. E eu não te trouxe aqui para vê-lo apodrecer. Ara levantou-se cruzando os braços. Você me trouxe aqui porque precisava de alguém para se casar com ele. Foi o que eu fiz. Mas não posso fazê-lo querer viver de novo. Isso depende dele. Victoria se aproximou e pela primeira vez Ara viu algo cru em sua expressão. Não raiva, medo. Se você não o alcançar, ele vai morrer. Talvez não neste inverno. Talvez não no próximo ano, mas eventualmente ele vai desistir completamente. E eu não posso. Sua voz falhou ligeiramente. Eu não posso perdê-lo também. A Lara olhou para ela por um longo momento. Depois suspirou. Onde fica o galpão? Mas o galpão era exatamente onde Victoria disse que estaria. Uma pequena estrutura atrás dos estábulos, meio escondida por arbustos crescidos. Fumaça saía de uma chaminé torta. A porta estava fechada. A Ara ficou na frente dela por um minuto inteiro, debatendo se era uma boa ideia. Então ela bateu. Nenhuma resposta. Ela bateu de novo, mais forte. Vá embora. A voz dele era rouca, como se tivesse acabado de acordar ou não tivesse dormido nada. Sou eu. Silêncio. Não vou embora, Rowan. Mais silêncio, depois o som de algo raspando no chão. Passos. A porta se abriu uma fresta. Rowan estava lá, com a camisa meio desabotoada, o cabelo bagunçado, os olhos injetados de sangue. Ele parecia um inferno. O que você quer? Conversar. Não temos nada para conversar. Talvez não, mas estou aqui de qualquer maneira. Ele olhou para ela, a mandíbula trabalhando como se estivesse mastigando algo amargo. Então ele recuou e abriu a porta mais amplamente. Tudo bem, fale. Ara entrou. O galpão era pequeno, cheio de ferramentas e móveis velhos. Uma cama de campanha estava no canto, desfeita. Uma garrafa de uísque pela metade estava em um caixote ao lado. O ar cheirava a fumaça e álcool velho. Rowan mancou de volta para a cama e sentou-se pesadamente, sua bengala encostada na parede. Ele não olhou para ela, apenas encarou o chão. A Yara ficou perto da porta, de braços cruzados. Você dorme aqui todas as noites? Na maioria delas. Por quê? Porque é melhor do que dormir naquela casa. Melhor como? Ele finalmente olhou para cima e a raiva em seus olhos era afiada o suficiente para cortar. Porque eu não tenho o que fingir. Não tenho que sentar àquela mesa e ouvir Victoria falar sobre o rancho como se eu ainda importasse. Não tenho que ver você tentar consertar algo que não pode ser consertado. Não estou tentando te consertar. Então, o que você está fazendo aqui? Sobrevivendo, assim como você. Ele riu, um riso curto e amargo. Você acha que somos iguais? Não, mas estamos ambos presos nisso, quer gostemos ou não. Rowan balançou a cabeça, encostando-se na parede. Você não entende. Você é jovem. Você é forte. Você ainda pode fazer algo com sua vida. Eu? Ele bateu na perna com um nó dos dedos. É isso. É tudo o que eu tenho. Ara deu um passo mais perto. Você não está morto. Poderia estar. Isso é... Seus olhos se fixaram nos dela e por um segundo ela pensou que ele ia gritar. Mas em vez disso ele apenas parecia cansado. Você não sabe do que está falando. Talvez não, mas eu sei como é desistir. E já vi o suficiente para saber que não ajuda ninguém. É, e o que você saberia sobre desistir? A mandíbula de Alara se contraiu. Minha mãe passou 6 meses morrendo em uma cabana sem aquecimento e sem remédios, enquanto eu me matava de trabalhar para mantê-la viva. Meu irmão parou de falar porque estava com muita fome para se importar com qualquer outra coisa. Passei todas as noites me perguntando se chegaríamos à manhã seguinte. Então sim, Rowan, eu sei como é desistir e sei o que custa. O galpão ficou em silêncio. Rowan olhou para ela, algo indecifrável em sua expressão. Finalmente ele desviou o olhar. Sinto muito pela sua mãe. Ela ainda está viva por enquanto, porque você se casou comigo. É. Ele passou a mão no rosto, exalando lentamente. É por isso que você está aqui, tentando fazer isso valer a pena? Estou aqui porque sua tia acha que você vai morrer se alguém não te arrastar para fora deste galpão. E estou aqui porque não quero passar o resto da minha vida casada com um homem que nem sequer olha para mim. Rowan ficou quieto por um longo tempo. Então ele disse,
Eu costumava guiar pessoas pelas montanhas, caçadores principalmente, homens ricos do leste que queriam atirar em algo e se sentir durões. Eu era bom nisso, muito bom. Então, na primavera passada, fomos pegos por uma tempestade. Uma tempestade feia. Fiquei preso sob um deslizamento de rochas tentando levar todos para baixo da montanha. Ele gesticulou para a perna. Quebrou em 3 lugares. Levaram 2 dias para me tirar de lá. Quando conseguiram, o estrago já estava feito. Ara sentou-se em um caixote em frente a ele. Você consegue andar? Não como antes. Alguns dias são melhores que outros. Na maioria dos dias, apenas dói. Você consegue cavalgar? Ele hesitou. Não tentei. Por que não? Porque se eu não conseguir, então acabou. A única coisa em que eu era bom, e nem isso eu consigo mais fazer. Ara inclinou-se para a frente, cotovelos nos joelhos. Você já pensou que talvez seja por isso que está preso? Porque você nem sequer tenta. Os olhos de Rowan brilharam. Você não sabe o que está pedindo. Não, mas sei o que ficar neste galpão está fazendo com você. Ela se levantou. Você quer apodrecer aqui? Tudo bem, a escolha é sua, mas não espere que eu fique sentada assistindo isso acontecer. Ela se virou e saiu, deixando a porta aberta atrás de si. Rowan não a seguiu, mas ela podia sentir os olhos dele em suas costas o caminho todo. Na manhã seguinte, a Lara encontrou um cavalo no curral que não estava lá na noite anterior. Ela estava levando ração para os estábulos quando o viu. Uma égua cinzenta, calma e firme, parada perto da cerca. Ben estava verificando seus cascos. De onde ela veio? Ara perguntou. Ben se endireitou. Rowan a trouxe esta manhã. Disse que queria ver se ela estava boa. O coração de Ara disparou. Ele a montou? Ainda não, mas ele está pensando nisso. Ara olhou para a casa, depois de volta para a égua. Ele disse mais alguma coisa? Ben balançou a cabeça. Apenas me pediu para ficar de olho nela. Ara assentiu lentamente, depois voltou para Maz. Ela não viu Rowan, mas sabia que ele estava em algum lugar por perto, observando, testando a si mesmo. Não era muito, mas era alguma coisa. 3 dias depois, ela o encontrou no curral. Era final de tarde, o sol já se pondo atrás da cordilheira. Ara estava na cozinha revisando os pedidos de suprimentos quando ouviu vozes do lado de fora. Ela olhou pela janela e viu Rowan parado perto da égua, uma mão na sela, a outra segurando sua bengala. Ben estava a alguns metros de distância, dizendo algo que Ara não conseguia ouvir. Ela largou o livro Razão e saiu. Quando chegou ao curral, Rowan estava com o pé no estribo. Sua mandíbula estava cerrada, seus nós dos dedos brancos ao redor do pinhão da sela. Ele respirava com dificuldade, como se o esforço de apenas ficar ali estivesse lhe custando tudo. Calma, Ben disse baixinho. Leve o seu tempo. Rowan se ergueu, desajeitado, rígido, sua perna ruim se arrastando. A égua se moveu e por um segundo Ara pensou que ele ia cair, mas ele não caiu. Ele passou a perna por cima e sentou-se na sela, respirando como se tivesse acabado de escalar uma montanha. Ben recuou. Como se sente? Rowan não respondeu imediatamente. Ele apenas ficou lá, com as 2 mãos segurando as rédeas, olhando para a frente. Então, lentamente, ele disse, parece um inferno. Ben sorriu. Bom, isso significa que você está fazendo certo. A boca de Rowan se contraiu. Não era bem um sorriso, mas quase. Ele estalou a língua e a égua começou a andar, devagar e com cuidado. A Lara observava da cerca, de braços cruzados, o coração batendo mais forte do que deveria. Rowan deu meia volta no curral antes de ter que parar. Ele estava suando, o rosto pálido, a respiração ofegante, mas permaneceu na cela. Ben se aproximou. Já chega por hoje. Rowan assentiu, depois olhou para a cerca. Seus olhos se encontraram e por um segundo algo passou entre eles. Não gratidão, não perdão, apenas reconhecimento. Ela assentiu uma vez. Ele desviou o olhar e desmontou, agarrando-se à sela para não desabar. Mas ele tinha conseguido, e isso era o suficiente, levou tempo. Depois disso, as coisas mudaram. Não de uma vez, não dramaticamente, mas lentamente, como o gelo quebrando sob o sol da primavera. Rowan começou a ir mais para casa. Não todas as noites, mas mais do que antes. Ele se sentava à mesa durante o jantar, quieto, mas presente. Ele não falava muito, mas ouvia.
E quando a Lara falava sobre o rancho, sobre os suprimentos, sobre os peões, ele não a ignorava mais. Uma noite, cerca de 2 semanas depois do curral, Arra estava na cozinha limpando depois do jantar quando Rowan entrou. Ele se encostou no batente da porta, bengala na mão, observando-a. Precisa de ajuda? A Lara olhou por cima do ombro. Está oferecendo? Depende. Você vai arrancar minha cabeça se eu fizer errado? Ela sorriu, apesar de si mesma. Talvez. Ele mancou até lá e pegou um pano de prato. Justo. Eles trabalharam em silêncio por um tempo. A Lara lavando, Rowan secando. Era estranho. Doméstico de uma forma que parecia normal demais para duas pessoas que mal se conheciam, mas não era desconfortável. Finalmente, Rowan disse: Você estava certa sobre o galpão. Ara continuou esfregando. Ficar lá fora não estava lá ajudando. Imaginei que você perceberia isso eventualmente. Ele soltou uma risada baixa. Você não é muito boa em receber elogios. Não estou acostumada a recebê-los. Rowan pousou o prato que estava secando e olhou para ela. Você deveria estar. Você está mantendo este lugar funcionando melhor do que eu jamais fiz. A Lara parou com as mãos ainda na água. Ela não sabia o que dizer a isso. Rowan não insistiu. Ele apenas pegou outro prato e continuou secando. Depois de um tempo, Ara disse: Você sente falta das montanhas. Suas mãos pararam. Todos os dias. Acha que vai voltar algum dia? Não sei. Talvez se eu conseguir ficar forte o suficiente. Você vai. Ele olhou para ela, algo quase vulnerável em sua expressão. Como você sabe? Porque você é teimoso e pessoas teimosas não desistem. Rowan sorriu, pequeno, mas real. Acho que isso nos torna dois. Ara sorriu de volta. Acho que sim. O inverno chegou com força naquele ano. A primeira neve caiu no início de novembro, e em meados de dezembro o vale estava coberto. O ritmo do rancho diminuiu, o gado foi trazido para mais perto, os peões se revezavam para manter tudo funcionando. A Lara passava a maior parte do tempo dentro de casa, gerenciando os suprimentos, mantendo o fogo aceso, garantindo que ninguém congelasse até a morte. Rowan passava seus dias trabalhando através da dor. Ele cavalgava quase todas as manhãs agora, se esforçando mais a cada vez. Alguns dias ele voltava parecendo que tinha sido pisoteado. Outros dias ele quase parecia ele mesmo novamente. Uma noite depois de uma cavalgada particularmente brutal, ele entrou e desabou em uma cadeira perto do fogo. Ara lhe trouxe café sem perguntar. Obrigado. Ela sentou-se em frente a ele. Você vai se matar se continuar se esforçando tanto. Talvez. Estou falando sério, Rowan. Eu também. Ele tomou um gole de café, depois pousou a xícara. Se eu não me esforçar, nunca voltarei a ser o que era. E se eu não conseguir voltar, qual é o sentido? Ara inclinou-se para a frente. O sentido é que você ainda está aqui. Você ainda está vivo. Isso tem que valer alguma coisa. Vale? Sim, vale. Rowan olhou para ela por um longo tempo e, pela primeira vez desde que o conheceu, ela viu algo além de raiva em seus olhos. Algo mais suave, algo como esperança. Você realmente acredita nisso? Ele perguntou. Acredito. Ele assentiu lentamente. Depois olhou de volta para o fogo. Tudo bem, então vou continuar. Bom, eles ficaram em silêncio depois disso, o fogo crepitando entre eles, o vento uivando lá fora. E pela primeira vez desde o casamento, a Lara não se sentiu como se estivesse vivendo com um estranho. Ela se sentiu como se estivesse vivendo com alguém que estava tentando. E isso era mais do que ela esperava. Olhe, o Natal veio e se foi. Ara enviou uma mensagem para sua mãe e Thomas junto com suprimentos. Ela recebeu uma carta curta de volta. Sua mãe estava estável. Thomas estava comendo novamente. Não era muito, mas era o suficiente. Victoria ofereceu um pequeno jantar para os peões do rancho. E pela primeira vez, Rowan ficou durante todo o evento. Ele até contou uma história, um conto ridículo sobre um caçador que foi encurralado por um urso em uma árvore e teve que passar a noite lá em cima. Os peões riram e Ara se pegou sorrindo. Depois do jantar, ela e Rowan acabaram na varanda, enrolados em cobertores, observando a neve cair. Você se saiu bem esta noite, disse Ara. Rowan deu de ombros. Pareceu estranho, como se eu estivesse fingindo ser alguém que eu costumava ser. Talvez, mas eles gostaram. Eles gostam do meu antigo eu. Eu não sou mais ele. Ara virou-se para olhá-lo. Então, seja alguém novo.
Rowan encontrou seus olhos. E se eu não souber como? Então descubra. Você é bom nisso. Ele soltou uma risada baixa. Você tem muita fé em mim, considerando que mal me conhece. Eu conheço o suficiente. É, tipo o quê? A Lara pensou por um momento. Eu sei que você é teimoso. Eu sei que você é forte, mesmo quando não quer ser. Eu sei que você se importa com este lugar mais do que deixa transparecer. E eu sei que você não está tão quebrado quanto pensa. Rowan ficou quieto. Então ele disse, você vê muito mais do que eu. Talvez você só não esteja olhando com atenção suficiente. Ele sorriu, um sorriso pequeno e triste. Talvez. Eles ficaram em silêncio depois disso, a neve caindo suave e constante ao redor deles. E quando Rowan estendeu a mão e pegou a dela, Ara não se afastou. Ela apenas segurou. Mas janeiro foi brutal. O frio não deu trégua e os suprimentos acabaram mais rápido do que o esperado. 2 dos peões ficaram doentes e um dos celeiros de gado perdeu parte do telhado em uma tempestade. Ara se matou de trabalhar para manter tudo em ordem e Rowan superou a dor para ajudar onde podia. Uma noite depois de um dia particularmente longo, a Lara o encontrou no celeiro tentando consertar um painel de cerca quebrado. Suas mãos tremiam de frio e ele mancava mais do que o normal. Rowan, pare. Estou quase terminando. Você está congelando. Entre. Eu disse que estou quase terminando. Ara se aproximou e tirou o martelo da mão dele. Não me importo. Você vai entrar. Rowan olhou para ela. Devolva isso. Não. Ela segurou o martelo atrás das costas. Você está aqui há 3 horas. Vai perder um dedo se não se aquecer. Eu consigo lidar com isso. Tenho certeza que sim, mas você não precisa. Ela suavizou a voz. Vamos, Rowan, por favor. Ele olhou para ela, a mandíbula trabalhando. Então ele exalou com força e pegou sua bengala. Tudo bem. Eles voltaram para casa juntos e a Lara o fez sentar perto do fogo enquanto aquecia a água para o chá. Suas mãos estavam vermelhas e rígidas, e ele não reclamou nenhuma vez enquanto ela as envolvia em toalhas quentes. Você é teimoso demais para o seu próprio bem, disse ela. Olha quem fala. Ela sorriu. Justo. Rowan recostou-se na cadeira, os olhos semicerrados. Obrigado. Pelo quê? Por não me deixar ser um idiota. Ara riu. A qualquer hora. Eles ficaram assim por um tempo, o fogo aquecendo a sala, o vento sacudindo as janelas. E quando a mão de Rowan encontrou a dela novamente, Ara não questionou. Ela se apenas segurou com mais força. Em fevereiro, algo havia mudado. Não era óbvio. Nenhum grande momento, nenhuma confissão dramática, apenas pequenas coisas. A maneira como Rowan sorria para ela pela manhã. A maneira como ela se pegava procurando por ele quando ele não estava por perto. A maneira como eles começaram a conversar de verdade sobre coisas que importavam. Uma noite, eles estavam sentados à mesa da cozinha, revisando as contas quando Rowan disse: Estou pensando em levar um grupo até a cordilheira na primavera. A Lara olhou para cima. Você quer dizer guiar de novo? Talvez, se eu conseguir. Você realmente acha que está pronto? Não sei, mas quero tentar. A Ara pousou a caneta. Então você deveria. Rowan hesitou. E se eu não conseguir? Então você volta e tenta outra coisa. Mas pelo menos você saberá. Ele assentiu lentamente. Você faz parecer fácil. Não é. Mas nada que vale a pena é. Rowan sorriu. Quando você ficou tão sábia? Eu sempre fui sábia. Você só não estava prestando atenção. Ele riu. Uma risada real e cheia. E Ara sentiu algo quente se instalar em seu peito. Mais tarde, naquela noite, depois que todos foram para a cama, Rowan apareceu na porta do quarto deles. A Lara estava sentada perto da janela, escovando o cabelo. Posso entrar? Ela olhou surpresa. É o seu quarto também. Eu sei, mas eu queria perguntar. A Lara pousou a escova. Sim, você pode entrar. Rowan entrou e fechou a porta atrás de si. Ele ficou ali por um momento, como se não tivesse certeza do que fazer em seguida. Então ele atravessou o quarto e sentou-se na beira da cama. Eu estive pensando, ele disse baixinho. Sobre o quê? Sobre nós. O coração de Alara disparou. O que tem sobre nós? Rowan olhou para ela e pela primeira vez ela viu algo cru em sua expressão, algo real. Eu sei que não era isso que nenhum de nós queria. Eu sei que eu fui... Ele fez uma pausa, procurando a palavra certa. Difícil, e sinto muito por isso, Rowan. Deixe-me terminar. Ele respirou fundo. Eu não sei se isso algum dia será o que as pessoas pensam que um casamento deveria ser.
Mas eu sei que não quero continuar fingindo que você não está aqui. Não quero continuar te evitando e não quero continuar dormindo naquele maldito galpão. A garganta de Ara se apertou. O que você está dizendo? Estou dizendo que quero tentar. Tentar de verdade. Não porque Victoria quer que eu tente. Não porque estamos presos, mas porque eu acho... Ele parou, depois começou de novo. Porque eu acho que você é a única razão pela qual ainda estou de pé. A Lara olhou para ele, o coração batendo tão forte que ela podia ouvi-lo em seus ouvidos. Eu não preciso que você me salve, ela disse baixinho. Eu só preciso que você esteja aqui. Eu sei. Rowan estendeu a mão, sua mão áspera e quente contra a dela. E eu estou aqui. A Lara apertou a mão dele. Ok. Sim, ok. Rowan sorriu, um sorriso pequeno, quase tímido. Então ele se inclinou para a frente e a beijou. Foi hesitante no início, como se nenhum dos dois tivesse certeza de que era permitido. Mas então a Lara se inclinou para o beijo e a mão de Rowan subiu para segurar seu rosto. E de repente não era mais hesitante. Era real. Quando eles finalmente se separaram, ambos estavam respirando com dificuldade. Isso foi. Rowan começou. Sim, Ara disse. Ele sorriu. Posso ficar? É melhor que fique, Rowan riu, e pela primeira vez desde que o conheceu, não soou quebrado. Soou como esperança. A primavera chegou tarde naquele ano, arrastando-se por março como algo ferido. A neve derreteu lentamente, deixando o vale lamacento e cru. Mas quando o primeiro verde finalmente brotou da terra, parecia que o mundo inteiro estava exalando. Rowan estava de pé antes do amanhecer na maioria das manhãs agora, fazendo exercícios que Ben lhe mostrara, alongamentos, afundos, qualquer coisa para recuperar a força que havia perdido. Sua perna nunca mais seria a mesma, mas estava melhorando, mais forte, e isso era o suficiente para mantê-lo em frente. Ara o observava da janela da cozinha às vezes, com o café na mão, imaginando como diabos eles haviam chegado até ali. 6 meses atrás, ela se casara com um estranho que não suportava olhá-la. Agora, ela acordava ao lado de alguém que a procurava no escuro, que a beijava de boa noite como se importasse, que a olhava como se ela fosse a razão pela qual o sol nascia. Não era perfeito. Eles ainda brigavam, ainda tinham dias em que o peso de tudo pressionava tanto que nenhum dos dois conseguia respirar. Mas eles estavam tentando, e isso contava para alguma coisa. Uma manhã no final de março, Rowan entrou na cozinha enquanto Ara amassava pão. Ele se encostou no balcão, de braços cruzados, observando-a trabalhar. Vou subir a cordilheira hoje. As mãos de Ara pararam. Sozinho? Com Ben, só para ver até onde consigo chegar. Ela olhou para ele com as mãos empoeiradas de farinha. Tem certeza de que está pronto? Não, mas preciso saber. Ara limpou as mãos no avental e se aproximou dele. Tenha cuidado. Rowan a puxou para perto, pressionando um beijo em sua testa. Sempre tenho. Mentiroso. Ele sorriu. Talvez. Ela o observou partir, com o estômago apertado por algo entre preocupação e orgulho. Ele estava fazendo isso, realmente fazendo isso. E ela não sabia se ficava lá aterrorizada ou aliviada. Quando o sol estava alto, Ara se jogou no trabalho. Qualquer coisa para manter sua mente longe da cordilheira. Ela esfregou pisos que não precisavam ser esfregados, reorganizou a despensa, revisou as contas 2 vezes. Victoria a encontrou na sala de estar por volta do meio-dia, olhando para a mesma página que estava olhando há 20 minutos. Ele vai ficar bem. Ara olhou para cima. O quê? Rowan, ele vai ficar bem. Ara largou o livro Razão. Você não sabe disso. Não, mas eu o conheço e sei que ele não subiria lá se não achasse que conseguiria. Victoria sentou-se em frente a ela, com as mãos cruzadas no colo. Você tem sido boa para ele. Ara piscou. O quê? Estou falando sério. Quando você chegou aqui, eu não tinha certeza se você duraria 1 semana. Mas você durou. E você não apenas sobreviveu. Você o fez querer sobreviver também. Ara não sabia o que dizer a isso. Victoria não era o tipo de mulher que dava elogios facilmente. Obrigada, a Lara disse finalmente. Victoria assentiu, depois se levantou. Agora pare de se preocupar e vá fazer algo útil. Ele estará de volta antes do anoitecer. Ela estava certa. Rowan voltou pouco antes do pôr do sol, enlameado e exausto, mas sorrindo como uma criança que acabou de se safar de algo. A Lara o encontrou na porta. E então?
Cheguei na metade do caminho. Metade do caminho até a velha cabana de caça. Demorou mais do que costumava e minha perna está me matando. Mas eu consegui. A Lara jogou os braços ao redor dele e Rowan riu, abraçando-a com força. Estou imundo, ele disse. Não me importo. Ele beijou o topo da cabeça dela. Vou voltar amanhã, ir um pouco mais longe. Rowan, eu sei, mas eu preciso. Ara recuou olhando para ele. Então eu vou com você. Rowan franziu a testa. Lara, é um terreno acidentado. Você não precisa. Não estou pedindo. Ele olhou para ela, depois soltou uma risada. Você é teimosa pra caramba. Sabia disso? Sim, eu sei. Tudo bem, mas você vai levar sua própria mochila. Fechado. Na manhã seguinte, eles partiram juntos. A trilha era íngreme e irregular, serpenteando por entre pinheiros e sobre rochas ainda escorregadias com o degelo. Rowan se movia mais devagar do que antes, com a bengala firmemente segura, a mandíbula cerrada contra a dor. Mas ele não parou, e Ara ficou logo atrás dele, observando seus passos, pronta para pegá-lo se ele caísse. Eles chegaram à cabana ao meio-dia. Era pequena e meio desmoronada, mas a vista da cordilheira era de tirar o fôlego. Quilômetros de vale se estendendo abaixo, o rancho mal visível à distância. Rowan sentou-se em um tronco caído, respirando com dificuldade. A Lara entregou-lhe o cantil e ele bebeu profundamente. Você está bem? Ela perguntou. Sim, só preciso de um minuto. Ara sentou-se ao lado dele, ombro com ombro. Isso é lindo. Sim, é. Eles ficaram em silêncio por um tempo, o vento soprando entre as árvores, o mundo estendido abaixo deles. Finalmente, Rowan disse, eu costumava vir aqui o tempo todo. Antes do acidente, era o único lugar onde eu sentia que podia respirar. Você sente falta? Todo santo dia. Ele olhou para ela. Mas estar aqui com você é diferente. Melhor, talvez. O peito de Alara se apertou. É. Ela se inclinou para ele e Rowan passou um braço ao redor de seus ombros. Eles ficaram assim até o sol começar a se pôr, depois desceram a montanha juntos. Naquela noite, deitado na cama, Rowan disse, acho que estou pronto para levar um grupo de verdade. Ara virou-se para olhá-lo. Você está falando sério? Sim, falei com Ben. Ele acha que podemos fazer uma viagem curta. 3 dias, terreno fácil, ver como vai. Quando? No próximo mês, depois que o parto do gado terminar. Ara estendeu a mão e pegou a dele. Você vai se sair muito bem. Rowan apertou a mão dela. Espero que sim. Você vai. Ele a beijou lenta e profundamente, e a Lara sentiu o último resquício de medo que carregava se dissipar. Ele ia ficar bem. Eles iam ficar bem. Mas então abril chegou e tudo mudou. Começou com uma carta. Ara estava na cozinha quando Ben a trouxe, entregando-a sem dizer uma palavra. O papel era fino, a caligrafia trêmula. Ela não precisava abri-la para saber o que dizia. Sua mãe estava morrendo, de verdade desta vez. A Lara ficou ali olhando para a carta com as mãos trêmulas. Então ela a dobrou cuidadosamente e a guardou no bolso do avental. Ela encontrou Rowan no celeiro, trabalhando em uma cela nova. Ele ergueu os olhos quando ela entrou, e o que quer que ele tenha visto em seu rosto o fez largar as ferramentas imediatamente. O que há de errado? Minha mãe, ela... A voz dela falhou. Ela está morrendo. Preciso ir. Rowan não hesitou. Então nós vamos. Rowan, você não precisa. Sim, eu preciso. Ele pegou sua bengala e atravessou o celeiro. Você é minha esposa. Onde você for, eu vou. Ela olhou para ele com a garganta apertada. Obrigada. Não me agradeça ainda. Vamos apenas chegar lá. Eles partiram na manhã seguinte. A viagem de volta à cabana levou a maior parte do dia. O peito de Alara parecia apertado o caminho todo, sua mente correndo com tudo o que ela deveria ter dito, tudo o que deveria ter feito. Ela não voltava desde o casamento. Não via sua mãe há meses. E se ela não chegasse a tempo? E se a última coisa que sua mãe lembrasse fosse Ara indo embora? Rowan cavalgava ao lado dela, silencioso, mas firme. Ele não tentou preencher o silêncio com garantias vazias. Ele apenas ficou perto. Quando finalmente chegaram à cabana, o coração de Alara afundou. Parecia pior do que ela se lembrava. O telhado cedia. A porta pendia torta. Fumaça saía da chaminé, fina e fraca. Alara desmontou e correu para dentro.
Sua mãe estava no mesmo colchonete, mais magra do que antes, sua pele cinzenta. Thomas sentava-se ao lado dela, segurando sua mão. Ele ergueu os olhos quando Ara entrou, e pela primeira vez em meses, ela viu algo como alívio em seus olhos. Ara. Ela caiu de joelhos ao lado do colchonete. Mamãe, estou aqui. Os olhos de sua mãe se abriram, desfocados a princípio. Então eles encontraram o rosto de Ara, e algo como um sorriso cruzou seus lábios. Você veio? Claro que vim. A mão de sua mãe se ergueu, fraca e trêmula, e a Lara a pegou. Sinto muito pelo que fiz por fazer você. Não. A voz de Alara falhou. Não se desculpe. Você fez o que tinha que fazer. Estamos bem. Eu estou bem. Os olhos de sua mãe buscaram os dela. Você... Você quer dizer isso? A Lara assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Sim, eu quero. Sua mãe exalou, algo como paz se instalando em seus traços. Bom, isso é bom. Rowan apareceu na porta e Thomas olhou para ele, desconfiado. Este é Rowan, disse Ara, meu marido. O olhar de sua mãe se voltou para Rowan, e por um momento, a Lara pensou que ela poderia dizer algo, mas ela apenas assentiu, cansada demais para palavras. Rowan entrou, movendo-se com cuidado, e ajoelhou-se ao lado de Ara. Senhora, os lábios de sua mãe se contraíram. Cuide dela. Estou tentando. Bom, sua voz era quase um sussurro agora. Era tudo o que eu queria. Seus olhos se fecharam e sua respiração diminuiu. A Lara segurou sua mão com mais força. Mamãe, fique comigo, por favor. Mas sua mãe não respondeu. Ela apenas continuou respirando, devagar, superficialmente, cada respiração um pouco mais fraca que a anterior. Ara ficou lá a noite toda, segurando a mão de sua mãe, sussurrando coisas que deveria ter dito anos atrás. Rowan ficou também, sentado contra uma parede, vigiando os dois. Thomas se aninhou perto do fogão, finalmente adormecendo. Pela manhã, sua mãe havia partido. Ara não chorou, não no início. Ela apenas ficou lá, olhando para o rosto imóvel de sua mãe, sentindo-se oca. A mão de Rowan encontrou seu ombro. Ara. Ela olhou para ele, e foi aí que as lágrimas vieram. Rowan a puxou para seus braços, e ela desabou, soluçando contra seu peito enquanto ele a segurava, sua mão em seu cabelo, sua voz baixa e firme. Eu te peguei. Eu te peguei. Eles enterraram a mãe dela na cordilheira atrás da cabana, sob um pinheiro com vista para o vale. Rowan e Thomas cavaram a cova enquanto Ara envolvia o corpo de sua mãe na colcha que ela fizera anos atrás. Eles não tinham um pregador, então Ara disse algumas palavras. Simples, honestas, e foi isso. Depois, Thomas ficou ao lado de Ara, olhando para a terra fresca. O que acontece agora? Ele perguntou baixinho. Ara olhou para ele. Você vem conosco. Thomas piscou. Para o rancho? Sim, se você quiser. Thomas olhou para Rowan, incerto. Rowan agachou-se ao seu nível. Você gosta de cavalos? Thomas assentiu. Bom, temos muitos. Você pode ajudar a cuidar deles. Os olhos de Thomas se arregalaram. Sério? Sério. Pela primeira vez em muito tempo, a Lara viu Thomas sorrir. Eles empacotaram o pouco que restava na cabana e voltaram para o rancho naquela tarde. Thomas cavalgou com Rowan, fazendo 100 perguntas sobre os cavalos, as montanhas, o rancho. Rowan respondeu a todas, paciente e firme, e a Lara sentiu algo quente se instalar em seu peito. Esta era sua família agora, quebrada, remendada, sustentada por pura força de vontade, mas era dela. Quando voltaram ao rancho, Vitória olhou para Thomas e disse, ele pode ficar no quarto ao lado do seu. Ben, arrume-o. Thomas olhou para Ara, incerto. Está tudo bem, disse Ara. Vá em frente. Ben levou Thomas para dentro e Victoria se virou para Ara. Sinto muito pela sua mãe. Ara assentiu. Obrigada. A expressão de Victoria suavizou um pouco. Você fez bem em trazê-lo para cá. Ele é meu irmão. Para onde mais ele iria? Victoria quase sorriu. Você é mais forte do que eu pensava. Sim, eu ouço muito isso. Naquela noite, depois que Thomas adormeceu e a casa ficou quieta, Ara e Rowan sentaram-se na varanda, enrolados em cobertores. Você está bem? Rowan perguntou. Não sei. Talvez. Ara se inclinou para ele. Eu sabia que ela estava morrendo. Eu sabia que estava chegando, mas ainda parece que... Você não estava pronta. É. Rowan passou um braço ao redor dela.
Você fez tudo o que podia. Você sabe disso, certo? Eu sei. Não torna mais fácil. Não, não torna. Eles ficaram em silêncio por um tempo, as estrelas brilhando no céu. Finalmente, Ara disse: Obrigada por vir comigo, por estar lá. Você não precisa me agradecer. Sim, eu preciso. Rowan beijou o topo da cabeça dela. Então, de nada. Ara fechou os olhos, deixando-se afundar no calor dele. Ela havia perdido a mãe, mas também havia ganhado algo. Uma família, um lar, um homem que não fugia quando as coisas ficavam difíceis, e isso era mais do que ela jamais pensou que teria. As semanas seguintes passaram em um borrão. Thomas se adaptou à vida no rancho mais rápido do que o esperado. Ele seguia Ben por toda parte, aprendendo a alimentar os cavalos, limpar os estábulos, consertar cercas quebradas. Ele não falava muito, mas sorria mais, e isso era o suficiente. Rowan continuou treinando, se esforçando mais agora que tinha um prazo. A viagem de guia estava marcada para meados de maio, e ele estava determinado a estar pronto. Alguns dias eram melhores que outros. Alguns dias ele voltava da cordilheira mal conseguindo andar. Mas ele não desistiu. Ara se jogou no trabalho, mantendo a casa funcionando, gerenciando suprimentos, garantindo que Thomas comesse o suficiente. Ela não se permitia pensar muito em sua mãe. Se o fizesse, desmoronaria, e não podia se dar a esse luxo. Uma tarde, ela estava na cozinha quando Rowan entrou, mancando mais do que o normal. Ele se jogou em uma cadeira fazendo uma careta. Você exagerou de novo? Disse Ara. Talvez. Ela pegou um pano, mergulhou em água fria e ajoelhou-se na frente dele. Deixe-me ver. Rowan hesitou, depois arregaçou a perna da calça. A cicatriz estava vermelha e irritada, o músculo ao redor tenso. A Yara pressionou o pano frio contra ela, e Rowan sibilou. Eu sei, sinto muito. Está tudo bem. Não está tudo bem. Você está se esforçando demais. Não tenho escolha. A viagem é em 2 semanas. Então adie. Não posso. Por que não? Rowan olhou para ela, a mandíbula tensa. Porque se eu não fizer isso agora, nunca farei. E preciso saber que ainda consigo. A Lara olhou para ele e depois suspirou. Você é impossível. Eu sei. Ela continuou trabalhando em sua perna, cuidadosa e metódica. Depois de um tempo, Rowan disse, venha comigo. A Lara olhou para cima. O quê? Na viagem. Venha comigo. Rowan, eu não posso simplesmente... Por que não? Victoria pode cuidar do rancho por alguns dias. Thomas ficará bem com Ben e eu... Ele parou, depois começou de novo. Eu quero você lá. Eu preciso de você lá. O peito de Ara se apertou. Tem certeza? Sim, tenho certeza. Ela sorriu. Ok. Sim, eu vou. Rowan sorriu e Ara sentiu algo quente florescer em seu peito. Eles estavam fazendo isso juntos. As 2 semanas seguintes passaram voando em uma agitação de preparativos. Rowan trabalhou com Ben para traçar a rota. 3 dias, terreno moderado, nada muito difícil. Eles levariam 2 clientes, ambos caçadores experientes do leste, e manteriam o ritmo administrável. A Lara embalou os suprimentos, verificou o equipamento 2 vezes, certificou-se de que tudo estava pronto. Thomas ajudou onde pôde, animado para ver sua irmã ir no que ele continuava chamando de uma verdadeira aventura. Na noite anterior à partida, Ara encontrou Rowan na varanda, olhando para as montanhas. Você está nervoso? Ela perguntou. Aterrorizado. Bom, significa que você se importa. Rowan sorriu. Sim, acho que sim. Ara sentou-se ao lado dele. Você vai se sair muito bem. Espero que sim. Você vai e eu estarei lá com você. Rowan pegou a mão dela. Eu sei. É a única razão pela qual não estou enlouquecendo agora. A Lara riu. Fico feliz em ajudar. Eles ficaram assim por um tempo, as estrelas brilhando no céu, as montanhas escuras contra o céu. Finalmente Rowan disse, eu te amo. Ara congelou. Eles nunca tinham dito isso antes. Não em voz alta, não assim. Ela olhou para ele, e a expressão de Rowan era aberta, vulnerável de uma maneira que ela nunca tinha visto. Eu sei que não era isso que nenhum de nós se inscreveu para fazer, ele disse baixinho. E eu sei que fui um canalha no começo, mas em algum lugar ao longo do caminho, isso deixou de ser uma obrigação, e eu preciso que você saiba disso. A garganta de Alara se apertou. Eu também te amo. Rowan exalou, o alívio inundando seu rosto. Então ele a beijou, lento, profundo,
como se estivesse selando uma promessa. Quando eles finalmente se separaram, Ara disse: "Não morra nesta viagem, ok?" Rowan riu. "Farei o meu melhor." "Bom, porque não vou te perder agora. Você não vai." Eles partiram ao amanhecer. Os clientes os encontraram no início da trilha. Dois homens na casa dos 40 anos, bem vestidos e ansiosos. Eles não pareceram notar o mancar de Rowan. Ou se notaram, não comentaram. Ben ficou para trás para cuidar do rancho, e Thomas acenou da varanda enquanto eles partiam. O primeiro dia foi difícil. A trilha era íngreme, o tempo imprevisível. Rowan estabeleceu um ritmo mais lento do que costumava, mas não deixou transparecer. Ele os guiou pelo terreno com a mesma confiança que sempre teve, apontando rastros, explicando a terra, mantendo todos seguros. A Yara ficou por perto, observando-o trabalhar. E ela percebeu algo. Ele não era o mesmo homem que costumava ser. Mas isso não significava que ele era menos. Ele era diferente, mais forte de maneiras que importavam. Eles acamparam naquela noite perto de um riacho, o fogo crepitando enquanto os clientes contavam histórias de caça. Rowan ouvia, intervindo quando necessário, e Ara podia ver a velha centelha voltando aos seus olhos. Mais tarde, quando os clientes estavam dormindo, Rowan e Ara sentaram-se perto do fogo. "Você se saiu bem hoje", disse Ara. Você ainda tem o jeito." Rowan sorriu. "Talvez. Veremos como será amanhã." "Vai ficar tudo bem." Ele se inclinou e a beijou. "Obrigado por estar aqui. Não há outro lugar onde eu preferiria estar." O dia seguinte foi mais fácil. Eles se aprofundaram nas montanhas, as vistas ficando mais deslumbrantes a cada quilômetro. Rowan se movia com mais confiança agora, seu mancar ainda presente, mas menos pronunciado. Ele estava em seu elemento, e isso era visível. No terceiro dia, eles chegaram ao cume, uma cordilheira com vista para todo o vale. Os clientes ficaram emocionados, tirando fotos, falando sobre como esta foi a melhor viagem que já fizeram. Rowan ficou na beira, olhando para as montanhas, e Ara se aproximou dele. "Você conseguiu", disse ela. "Sim, acho que sim." "Como se sente?" Rowan ficou quieto por um momento, depois disse: "Como se eu tivesse encontrado algo que pensei ter perdido." A Lara pegou a mão dele. "Você encontrou?" Ele olhou para ela e o sorriso que cruzou seu rosto era real, completo. O tipo de sorriso que vem de dentro. "Vamos", ele disse. "Vamos levar esses caras de volta antes que congelem." Eles voltaram para o rancho ao pôr do sol, cansados, mas triunfantes. Thomas correu para encontrá-los, e Victoria ficou na varanda, de braços cruzados, um sorriso raro no rosto. "E então", ela chamou. Rowan desmontou, fazendo uma careta leve, mas sorrindo. "Conseguimos." Victoria assentiu. "Bom, agora entre e coma. Você parece um caco." Naquela noite, depois do jantar, depois que os clientes partiram e Thomas foi para a cama, Rowan e Ara sentaram-se na varanda novamente. "Estou orgulhosa de você", disse Ara. É, você provou que todos estavam errados, inclusive você mesmo." Rowan a puxou para perto. "Não teria conseguido sem você." "Sim, você teria, mas fico feliz por estar lá." Ele a beijou e Ara sentiu a última peça de algo se encaixar. Isso era real. Isso era deles, e nada iria tirar isso. O verão chegou com força e rapidez. O tipo de calor que fazia o vale brilhar e transformava o trabalho em algo que você tinha que superar em vez de aproveitar. Mas com ele veio o sucesso. A notícia sobre a viagem de guia de Rowan se espalhou e em junho, ele já tinha mais 3 reservas agendadas. Homens do leste que queriam se testar contra as montanhas, que queriam um guia que conhecesse o terreno como a palma da mão. Rowan levava cada viagem a sério, planejando rotas, verificando o tempo, garantindo que cada detalhe fosse coberto. Suas pernas ainda doíam. Alguns dias piores que outros, mas ele aprendeu a contornar isso, a se controlar, a aceitar que não era o mesmo homem de antes. Mas isso não significava que ele não pudesse fazer o trabalho. Ara o observava prosperar. Observava a confiança voltar. A luz retornar aos seus olhos. Ele ainda era rude. Ainda tinha dias em que a dor o deixava irritado e difícil de conviver. Mas ele estava vivo novamente, e isso fazia tudo valer a pena. Thomas também estava prosperando. Ele havia ganhado peso, seus ombros se alargaram e ele começou a parecer menos um garoto assustado e mais um jovem.
Ele trabalhava no rancho com Ben, aprendendo tudo o que podia sobre cavalos e gado e as 1000 pequenas coisas que mantinham um lugar como aquele funcionando. E à noite, ele se sentava com Ara e Rowan no jantar, falando sobre seu dia como se fosse a coisa mais natural do mundo. Uma noite, no final de junho, após um dia particularmente longo, Victoria os chamou para a sala de estar. Ela estava perto da lareira, com as mãos cruzadas, sua expressão indecifrável. Tenho notícias, disse ela. Rowan se encostou no batente da porta, de braços cruzados. Que tipo de notícias? O tipo que vai mudar as coisas. Victoria olhou para cada um deles. Estou ficando velha. Minha saúde não é mais a mesma. E tenho pensado no que acontecerá com este rancho quando eu me for. O estômago de Ara se apertou. Victoria, deixe-me terminar. A voz de Victoria era firme. Eu não tenho filhos. Rowan é a única família que me resta e quero garantir que este lugar permaneça na família. Ela fez uma pausa. Estou passando o rancho para vocês, para ambos. A sala ficou em silêncio. Rowan se endireitou. O quê? Você me ouviu? O rancho é de vocês? Ou será assim que os papéis forem arquivados? Victoria, você não pode simplesmente... Eu posso e estou fazendo. A expressão de Victoria suavizou um pouco. Você mereceu, Rowan. Você voltou de algo que teria matado a maioria dos homens. E Ara? Ela olhou para Ara. Você manteve este lugar funcionando quando ninguém mais podia. Você o manteve vivo. Isso vale mais do que qualquer escritura. Ara não sabia o que dizer. Ela olhou para Rowan, que parecia tão atordoado quanto ela. Não precisamos decidir agora, disse Victoria, mas eu queria que vocês soubessem. Este lugar é de vocês. Façam com ele o que quiserem. Ela saiu, deixando-os na sala de estar, o peso de suas palavras se assentando sobre eles como neve. Rowan finalmente quebrou o silêncio. Isso acabou de acontecer? Sim, acho que sim. Ele passou a mão pelo cabelo, rindo incrédulo. Ela está passando o rancho. A coisa toda. Você está bem com isso? Rowan olhou para ela. Você está? Ara pensou sobre isso. Pensou sobre o que significava. Este não era mais apenas um lugar para sobreviver. Era deles. O futuro deles. O lar deles. Sim, ela disse, eu estou. Rowan atravessou a sala e a puxou para seus braços. Então, acho que somos rancheiros agora. Ara riu. Acho que sim. Mas mesmo enquanto estavam ali, abraçados, Ara não conseguia afastar a sensação de que algo estava por vir. Algo que testaria tudo o que eles haviam construído. Ela estava certa. Começou 3 semanas depois, em meados de julho, quando um homem chamado Garrett Finch chegou ao rancho. A Lara estava no jardim quando o viu. Alto, bem vestido, montando um cavalo preto que parecia caro demais para o vale. Ele desmontou perto da casa e amarrou as rédeas no corrimão da varanda, como se fosse o dono do lugar. A Lara limpou as mãos no avental e se aproximou. Posso ajudar? Garrett se virou e seu sorriso era só dentes. Estou procurando por Victoria Hale. Ela está lá dentro. Quem é você? Garrett Finch. Sou um agrimensor. Tenho negócios com a senhora Hale. Algo na maneira como ele disse isso irritou Ara. Que tipo de negócio? O tipo que é entre mim e ela. Seu sorriso não vacilou. Mas tenho certeza de que ela vai te contar. Ele passou por ela e bateu na porta. Victoria atendeu e Ara observou enquanto eles desapareciam lá dentro. Rowan apareceu ao lado dela alguns minutos depois, enxugando o suor da testa. Quem é aquele? Garrett Finch. Diz que é um agrimensor. Rowan franziu a testa. O que ele quer com Victoria? Não sei, mas não gosto dele. Eles não tiveram que esperar muito para descobrir. 1 hora depois, Victoria os chamou para a sala de estar. Garrett estava sentado na cadeira perto da janela, parecendo confortável demais. Victoria estava perto da lareira, com o rosto tenso. Este é Garrett Finch, disse ela. Ele trabalha para a ferrovia. A expressão de Rowan escureceu. A ferrovia? Garrett recostou-se na cadeira. Isso mesmo. Estamos expandindo a linha para o oeste e precisamos adquirir terras para a rota. Seu rancho fica bem no meio do caminho mais eficiente. E daí? Disse Ara. Não estamos vendendo. Garrett sorriu. Eu não disse que vocês tinham escolha. Rowan deu um passo à frente. Saia. Calma, amigo. Só estou aqui para entregar a oferta. A ferrovia está disposta a pagar o valor justo de mercado pela terra. Mais do que justo, na verdade. Não estamos interessados.
Então vocês se interessarão por isto. Garrett tirou um documento dobrado do casaco e o entregou a Victoria. Essa é a notificação legal. A ferrovia tem autoridade para reivindicar terras para uso público. Chama-se desapropriação. Vocês podem aceitar a oferta ou podemos levá-la aos tribunais. De qualquer forma, a terra é nossa. As mãos de Victoria tremeram ao desdobrar o papel. O sangue de Ara gelou. Você não pode fazer isso, disse a Lara. Posso. E farei. Garrett levantou-se ajustando o chapéu. Vocês têm 60 dias para desocupar. Sugiro que os usem com sabedoria. Ele saiu deixando os três em silêncio. Rowan foi o primeiro a se mover. Ele pegou o documento de Victoria e o examinou, sua mandíbula se contraindo a cada linha. Isso não pode ser legal. Victoria sentou-se pesadamente. Já vi isso acontecer antes. A ferrovia consegue o que quer. Então vamos lutar. Com o quê? Não temos dinheiro para advogados, e mesmo que tivéssemos, eles arrastariam o processo até não termos mais nada. Rowan bateu o papel na mesa. Então, simplesmente desistimos. Eu não disse isso. Ara pegou o documento, lendo-o com atenção. Tem que haver algo, alguma brecha, alguma maneira de contestar isso. Victoria balançou a cabeça. Se houver, eu não conheço. Então vamos encontrar alguém que conheça. Rowan olhou para ela. Quem? Não sei, mas não vamos perder este lugar. Não sem lutar. Os dias seguintes foram um borrão de pânico e planejamento. Rowan foi à cidade para falar com o cartório de terras para ver se havia algum registro de uma contestação legal. Ara examinou cada documento que Victoria tinha, procurando por algo, qualquer coisa que pudesse ajudar. Thomas ajudou onde pôde, levando mensagens, mantendo o rancho funcionando enquanto todos os outros se apressavam. Mas cada porta que abriam levava a um beco sem saída. A ferrovia tinha a lei do seu lado, e sem dinheiro para advogados, não havia nada que pudessem fazer. Uma noite, após outro dia infrutífero, Ara encontrou Rowan no celeiro, sentado em um fardo de feno, com a cabeça entre as mãos. Ei, ela disse suavemente. Ele não levantou o olhar. Não posso perder este lugar, Ara. Não depois de tudo. Ela sentou-se ao lado dele. Eu sei. Victoria construiu este rancho do nada. Minha mãe cresceu aqui e agora um canalha de terno vai tomá-lo porque pode. Sua voz falhou. Não é justo. Não, não é. Eles ficaram em silêncio por um tempo, o peso disso pressionando-os. Finalmente, Ara disse. E se não lutarmos nos tribunais? Rowan olhou para ela. O que você quer dizer? Quero dizer, e se contornarmos a situação? Encontrarmos outra maneira? Tipo no quê? Ara pensou por um momento. A ferrovia precisa desta terra porque é a rota mais eficiente, certo? E se a tornarmos não eficiente? Rowan franziu a testa. Como? Ainda não sei, mas tem que haver algo. Alguma razão pela qual eles não possam construir aqui. Rowan olhou para ela, depois assentiu lentamente. Tudo bem, vamos descobrir. Eles passaram a semana seguinte pesquisando tudo o que podiam sobre construção de ferrovias, direitos de terra e obstáculos ambientais. Ben ajudou, pegando mapas de levantamento antigos do cartório de terras. Thomas percorreu os limites da propriedade procurando por algo em comum. E então, uma tarde, Thomas entrou correndo em casa, sem fôlego. Lara, Rowan, vocês precisam ver isso. Eles o seguiram até a Cordilheira Leste, onde ele apontou para uma ravina rasa que cortava a propriedade. Olhem, água. Rowan agachou-se, examinando o chão. É uma nascente subterrânea. Não apenas uma nascente, disse Thomas. Ben diz que isso alimenta o rio principal. Se a ferrovia construir aqui, eles cortarão o fornecimento de água para metade do vale. O coração de Lara disparou. É isso. É disso que precisamos. Rowan levantou-se com os olhos brilhantes. Se pudermos provar que a nascente é crucial para o abastecimento de água da região, a ferrovia não pode tocá-la. Como provamos isso? Contratamos um hidrólogo, alguém que possa documentar o fluxo, mostrar como ele se conecta ao rio. Lara sorriu. Então vamos contratar um. Levou 2 semanas para encontrar um hidrólogo disposto a fazer a viagem e mais 1 semana para ele concluir o levantamento. Mas quando terminou, ele lhes entregou um relatório que confirmava tudo o que precisavam. A nascente era uma fonte primária para o rio. Cortá-la devastaria o abastecimento de água do vale. Armados com o relatório, Rowan e Ara foram à cidade e entraram com uma contestação formal no cartório de terras.
O funcionário pareceu cético, mas aceitou a papelada. Isso irá para o juiz territorial, disse ele. Pode levar algumas semanas. Nós esperamos. 3 semanas depois, eles receberam a intimação. A audiência foi marcada para a primeira semana de agosto. No dia da audiência, o tribunal estava lotado. Garrett Finch sentou-se na frente com uma equipe de advogados, todos com ar de superioridade. Victoria, Rowan e Ara sentaram-se do lado oposto, junto com Ben e Thomas. O juiz era um homem mais velho, com um rosto curtido pelo tempo e olhos aguçados. Ele ouviu enquanto os advogados de Garrett apresentavam seu caso. Desapropriação, bem público, progresso econômico. Eles fizeram parecer que o rancho estava no caminho da própria civilização. Então foi a vez de Rowan. Ele se levantou, apoiando-se em sua bengala, e entregou o relatório do hidrólogo ao juiz. Meritíssimo, a ferrovia alega que esta terra é necessária para sua rota. Mas o que eles não estão dizendo é que construir aqui destruirá uma fonte de água crucial. Esta nascente alimenta o rio principal. Sem ela, metade do vale perde o acesso à água limpa. Fazendas, ranchos, comunidades inteiras dependem dela. O juiz folheou o relatório, sua expressão indecifrável. O advogado principal de Garrett levantou-se. Meritíssimo, a ferrovia está preparada para realocar as fontes de água afetadas. Podemos realocar uma nascente natural. A voz de Rowan cortou a sala. Com todo o respeito, não é assim que a natureza funciona. Não se pode simplesmente mover a água porque é inconveniente. O juiz levantou a mão. Basta, já ouvi o suficiente. A sala ficou em silêncio. O juiz pousou o relatório e olhou para Garrett. Sr. Finch, sua empresa apresentou um caso convincente para o desenvolvimento econômico, mas a lei também exige a consideração do impacto ambiental. Este relatório mostra claramente que construir nesta terra causaria danos irreparáveis ao abastecimento de água da região. O rosto de Garrett ficou vermelho. Meritíssimo. Não terminei. A voz do juiz era firme. A ferrovia está livre para buscar uma rota alternativa, mas não autorizarei a apreensão desta terra. A contestação é mantida. O martelo bateu e o tribunal explodiu em comemoração. A Lara agarrou a mão de Rowan, apertando com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Victoria soltou um suspiro que estava segurando por semanas. Thomas sorriu e Ben deu um tapa em seu ombro. Garrett saiu furioso sem dizer uma palavra, seus advogados o seguindo. Do lado de fora, nos degraus do tribunal, Rowan puxou Ara para seus braços e a beijou com força. Conseguimos, ele disse. Sim, conseguimos. Victoria se aproximou com os olhos brilhantes. Foi um bom trabalho, vocês dois. Rowan sorriu. Não teríamos conseguido sem o Thomas. Foi ele quem encontrou a nascente. Thomas corou, mas também estava sorrindo. Foi sorte. Sorte ou não, você salvou este lugar, disse Ara. Eles voltaram para o rancho juntos, o peso das últimas semanas finalmente se dissipando. O vale se estendia diante deles, verde e vivo. A montanha montava guarda à distância. Naquela noite, eles comemoraram. Victoria pegou uma garrafa de uísque que estava guardando e eles se sentaram na varanda, passando-a, conversando e rindo, como se o mundo finalmente tivesse parado de tentar esmagá-los. Thomas adormeceu em sua cadeira e Ben o carregou para dentro. Victoria se desculpou logo depois, deixando Rowan e Ara sozinhos sob as estrelas. Não acredito que conseguimos, disse Arara. Nem eu. Rowan pegou a mão dela. Mas conseguimos, juntos. Ara se inclinou para ele. O que fazemos agora? Agora construímos. Fazemos deste lugar tudo o que ele deve ser. Parece muito trabalho. Sim, mas eu tenho você. Então não estou preocupado. Ara sorriu. Bom, porque não vou a lugar nenhum. Rowan a beijou, lenta e profundamente, e Ara sentiu a última peça de medo que carregava se dissipar. Eles lutaram por isso, sangraram por isso, e agora era deles. Ninguém ia tirar isso deles. Mas mesmo enquanto estavam ali, abraçados, Ara sabia que este não era o fim. A vida não funcionava assim. Haveria mais lutas, mais desafios, mais dias em que tudo pareceria impossível. Mas eles os enfrentariam juntos. O verão se estendeu, mais quente e mais longo do que qualquer um esperava. O rancho prosperou. Rowan fez mais 2 viagens de guia, ambas bem-sucedidas. Ara expandiu o jardim, começou a criar galinhas, começou a planejar o inverno que se aproximava. Thomas ficou mais alto, mais forte,
mais confiante. Ele estava falando agora, falando de verdade, sobre ficar no rancho permanentemente, sobre fazer disso sua vida. E uma noite, no final de agosto, enquanto Rowan estava deitado na cama, ela lhe contou algo que vinha guardando para si mesma por semanas. Estou grávida. Rowan ficou imóvel. Então ele se virou para olhá-la, com os olhos arregalados. O quê? Estou grávida. Cerca de 3 meses, eu acho. Ele olhou para ela e por um momento Ara pensou que ele poderia chorar. Então ele riu, uma risada cheia e brilhante, e a puxou para seus braços. Você tem certeza? Sim, tenho certeza. Vamos ter um bebê. Sim, vamos. Rowan a abraçou com mais força. Eu não sei como ser pai. Você vai descobrir. Você é bom nisso. Ele se afastou, olhando para ela. Sério. Estou com medo. Eu também. Mas vamos fazer isso de qualquer maneira. Sim, vamos fazer isso de qualquer maneira. Rowan a beijou e Ara sentiu algo mudar dentro dela. Isso não era mais apenas sobre sobrevivência. Era sobre construir algo. Um futuro, uma família, uma vida que valesse a pena viver. Na manhã seguinte, eles contaram a vitória. Ela chorou, chorou de verdade, e os abraçou com tanta força que Ara pensou que suas costelas poderiam quebrar. Vou ser uma tia-avó, disse Victoria com a voz embargada. Sim, você vai. Thomas ficou emocionado. Ele imediatamente começou a planejar como ensinaria o bebê a cavalgar, a pescar, a fazer tudo o que havia aprendido. E enquanto o verão se transformava em outono, o rancho se acomodou em um novo ritmo. Um ritmo que parecia menos com sobrevivência e mais com vida. Mas então, em meados de setembro, uma carta chegou. A Lara a encontrou na mesa da cozinha, endereçada a Rowan com uma caligrafia que ela não reconheceu. Ela a entregou a ele quando ele entrou dos estábulos. Rowan a abriu, leu e seu rosto ficou pálido. O que é? Ara perguntou. É do delegado territorial. Eles estão investigando a disputa de terras. Garrett Finch apresentou uma queixa alegando que falsificamos o relatório do hidrólogo. O estômago de Ara afundou. Isso não é verdade. Eu sei, mas eles estão abrindo uma investigação de qualquer maneira. Rowan pousou a carta. Eles querem que eu vá para um interrogatório na próxima semana. Isso é... Nós ganhamos de forma justa e honesta. Sim, mas Finch tem dinheiro e dinheiro faz as pessoas ouvirem. A Lara pegou a carta, lendo-a. O que fazemos? Dizemos a verdade e esperamos que seja o suficiente. Na semana seguinte, Rowan foi à cidade para o interrogatório. A Lara queria ir com ele, mas ele insistiu que ela ficasse no rancho. Ela passou o dia inteiro andando de um lado para o outro, incapaz de se concentrar em nada. Quando Rowan finalmente voltou, já era tarde. Ele parecia exausto. Como foi? A Lara perguntou. Eles fizeram muitas perguntas. Queriam ver toda a documentação, falar com o hidrólogo. Eu dei tudo a eles e eles disseram que tomariam uma decisão em algumas semanas. A mandíbula de Ara se contraiu. Então, esperamos. Sim, esperamos. A espera foi a pior parte. Os dias se arrastaram por semanas, e a incerteza pairava sobre tudo. Rowan tentava se manter ocupado, fazendo outra viagem de guia, trabalhando no rancho, mas Ara podia ver a preocupação o consumindo. Finalmente, no início de outubro, outra carta chegou. Rowan a abriu e Ara prendeu a respiração. Ele a leu 2 vezes, depois olhou para ela. Eles rejeitaram a queixa, disseram que não havia evidência de fraude. Ara exalou, o alívio a inundando. Acabou? Sim, acabou. Ela atravessou a sala e jogou os braços ao redor dele. Estamos bem. Sim, estamos bem. Mas mesmo enquanto se abraçavam, a Ara sabia que esta era apenas mais uma batalha em uma guerra que nunca terminaria de verdade. Sempre haveria alguém tentando tirar o que eles tinham. Alguém que queria o que eles haviam construído. Mas eles continuariam lutando, porque era isso que faziam. Era quem eles eram. E enquanto as folhas ficavam douradas e o ar esfriava, Ara estava na varanda com Rowan, observando o sol se pôr sobre o vale. Sua mão repousava em sua barriga, onde o filho deles estava crescendo. Thomas estava no celeiro com Ben, rindo de algo. Victoria estava dentro de casa, fazendo o jantar. Esta era a vida deles agora. Bagunçada, caótica, difícil, mas era deles. E nada, nenhuma ferrovia, nenhum processo, nenhuma ameaça iria tirar isso. Rowan apertou a mão dela. Pronta para o inverno? Ara sorriu. Sim, estou pronta.
Bom, porque vai ser longo. Já tivemos mais longos. Rowan riu. Sim, tivemos. Eles ficaram ali juntos, observando a luz desaparecer, segurando um ao outro como se fossem a única coisa sólida em um mundo que continuava tentando abalá-los. E talvez fossem, mas isso era o suficiente. O inverno chegou cedo naquele ano, descendo das montanhas em novembro, com uma neve que não parou por 3 dias seguidos. O vale desapareceu sob o branco e o rancho se tornou uma ilha, isolada, envolta em um frio que cortava até o casaco mais grosso. A Ara estava com 4 meses de gravidez agora, sua barriga começando a aparecer. Ela se movia mais devagar, se cansava mais facilmente, mas se recusava a parar de trabalhar. Havia muito a fazer. Suprimentos para gerenciar, animais para alimentar, uma casa para administrar. Rowan tentava fazê-la descansar, mas ela apenas o dispensava. Estou grávida, não quebrada. Eu sei, mas você não precisa fazer tudo. Alguém tem que fazer. Ele suspirava, depois a ajudava de qualquer maneira, porque era isso que eles faziam agora. Eles se ajudavam, sem perguntas. Thomas havia se adaptado ao trabalho como se tivesse nascido para ele. Aos 14 anos, ele era quase tão alto quanto Rowan, todo músculo magro e determinação silenciosa. Ele trabalhava nos estábulos com Ben, cavalgava para verificar o gado, mesmo no pior tempo, e nunca reclamava. Nenhuma vez. Ele havia encontrado seu lugar aqui, e isso se mostrava na maneira como se portava. Firme, confiante, não mais o garoto assustado que aparecera 9 meses antes. Uma manhã, em meados de dezembro, Ara acordou e encontrou Rowan já vestido, amarrando as botas perto da janela. "Onde você vai?" ela perguntou, a voz ainda grossa de sono. "Trilha da Cordilheira. Um dos grupos de caça foi pego na tempestade ontem. Eles deveriam ter voltado agora." A Lara sentou-se. "Rowan, ainda está nevando lá fora." "Eu sei, mas se eles estão presos, precisam de ajuda." "Então leve Ben e Thomas." "Ben está verificando a cerca sul e Thomas precisa ficar aqui caso algo aconteça." A Lara jogou os cobertores para o lado e levantou-se. "Então eu vou." "Não, você não vai." "Sim, eu vou." Rowan atravessou o quarto com as mãos nos ombros dela. "Ara, você está grávida de 4 meses. Você não vai subir uma montanha em uma nevasca. E você vai sozinho com sua perna?" Sua mandíbula se contraiu. "Minha perna está bem. Ela tem te incomodado por semanas. Eu vi você mancando. Eu consigo lidar com isso. Não estou dizendo que você não consegue. Estou dizendo que você não deveria ter que fazer isso." Ela pegou seu casaco do gancho. "Vamos juntos ou não vamos?" Rowan olhou para ela, frustração e preocupação em guerra em seu rosto. Então ele suspirou. "Você é impossível." "Sim, eu sei." Eles saíram 1 hora depois, agasalhados em camadas, o vento cortando-os como facas. A trilha mal era visível sob a neve, e os cavalos se moviam devagar, com cuidado. Rowan liderava, examinando a cordilheira, procurando por qualquer sinal do grupo de caça. Eles os encontraram 3 horas depois, amontoados em uma caverna rasa, meio congelados e sem suprimentos. 4 homens, todos caçadores experientes. Mas a experiência não significava muito quando uma tempestade surgia do nada. "Graças a Deus", disse um deles quando viu Rowan. "Pensamos que estávamos acabados." Rowan desmontou, fazendo uma careta quando sua perna ruim atingiu o chão. "Vocês estão bem?" "Com frio, com fome, mas vivos." A Lara distribuiu cobertores e a comida que haviam trazido. Os homens a devoraram, gratos demais para fazer perguntas. "Conseguem cavalgar?" Rowan perguntou. "Sim, conseguimos." "Bom, precisamos nos mover antes que a tempestade piore." Eles voltaram para o rancho no final da tarde, todos exaustos e meio congelados. Victoria tinha comida quente esperando, e os homens comeram como se não vissem uma refeição há semanas. Depois, agradeceram a Rowan e Ara profusamente, prometendo espalhar a notícia sobre o melhor guia do território. Quando eles finalmente partiram na manhã seguinte, Rowan desabou em uma cadeira perto do fogo, com as pernas esticadas e rígidas. A Lara sentou-se ao lado dele. "Quão ruim está?" "Ruim o suficiente. Você precisa descansar." "Eu vou, depois que passarmos o inverno." "Rowan, estou bem, Ara." Sua voz foi mais áspera do que ele pretendia, e ele a suavizou imediatamente. "Desculpe, eu só preciso continuar me movendo. Se eu parar, piora." A Lara pegou a mão dele.
Então vamos continuar nos movendo. Mas você tem que me deixar ajudar. Ele olhou para ela, algo cru em sua expressão. Não quero que você se machuque por minha causa. Não vou. Estamos juntos nisso, lembra? Rowan apertou a mão dela. Sim, juntos. O Natal chegou discretamente naquele ano. Eles não tinham muito, apenas um ao outro e um fogo que mantinha o frio à distância. Victoria fez um assado e Thomas esculpiu um pequeno cavalo de madeira para o bebê. Rowan deu a Ara um colar que trocara na cidade. Prata simples com uma pequena pedra da cor das montanhas. É lindo, disse a Lara com lágrimas nos olhos. Não tão lindo quanto você. Ela o beijou, e por um momento, o mundo lá fora não existia. Eram apenas eles, quentes e seguros, segurando um ao outro como se fossem a única coisa sólida em um mundo feito de neve e vento. Mas a paz não durou. 2 semanas depois de janeiro, Victoria desmaiou. A Lara a encontrou na sala de estar, caída no chão, inconsciente. Ela gritou por Rowan, e juntos eles levaram Victoria para sua cama. Ela acordou alguns minutos depois, desorientada e pálida. Estou bem, disse ela tentando se sentar. Você não está bem, disse Ar com firmeza. Você acabou de desmaiar. Levantei-me rápido demais, só isso. Mas nos dias seguintes, ficou claro que era mais do que isso. Victoria estava cansada o tempo todo, seu apetite se fora, suas mãos tremiam. Ela tentou esconder, mas a Ara percebeu. Você precisa de um médico, disse Alar uma manhã. Estamos presos pela neve. Nenhum médico virá aqui até a primavera. Então nós te levamos para a cidade. As estradas estão intransitáveis. Então as tornamos passáveis. Victoria olhou para ela com algo como afeto nos olhos. Você é tão teimosa quanto Rowan. Alguém tem que ser. Victoria sorriu, depois tossiu, uma tosse profunda e úmida. O peito de Ara se apertou. Naquela noite ela disse a Rowan, precisamos levá-la para a cidade agora. A passagem está fechada, não vamos conseguir. Então vamos pelo caminho mais longo, pela trilha sul. Isso levará 3 dias e é um terreno acidentado. Não me importo, estamos perdendo a Rowan. Ele olhou para ela, depois assentiu. Tudo bem, partiremos de manhã. Eles partiram ao amanhecer. Rowan, Ara, Victoria e Ben. Thomas ficou para trás para cuidar do rancho. A jornada foi brutal. A trilha sul era estreita e traiçoeira, serpenteando por florestas e sobre cumes que pareciam estar tentando matá-los. Victoria cavalgava em uma maca improvisada entre 2 cavalos, enrolada em cobertores. Sua respiração era difícil. No segundo dia, Ara estava exausta. Suas costas doíam, seu estômago tinha câimbras, e cada passo que o cavalo dava parecia estar deslocando algo dentro dela. Mas ela não parou. Não podia parar. Eles chegaram à cidade no 3º dia, e Rowan carregou Victoria para o consultório do médico. O médico, um homem rude na casa dos 60 anos, a examinou, depois puxou Rowan e Ara para o lado. Ela está com pneumonia, grave. Posso tratar, mas ela precisa ficar aqui pelo menos 1 semana, talvez mais. Ela vai sobreviver? Ara perguntou. O médico hesitou. Não sei, ela é forte, mas não é jovem. Pode dar para qualquer lado. Alyara sentiu o chão se mover sob seus pés. Victoria, a forte e inabalável Victoria, poderia não sobreviver. A mão de Rowan encontrou a dela. Ela vai sobreviver. Ela é teimosa demais para não sobreviver. Eles ficaram na cidade por 10 dias. Rowan e Ben encontraram uma pensão, e Ara passava todos os dias ao lado da cama de Victoria, lendo para ela, conversando com ela, garantindo que ela comesse. Lentamente, dolorosamente, Victoria começou a melhorar. A tosse diminuiu. A cor voltou ao seu rosto. E uma manhã, ela abriu os olhos e disse, estou pronta para ir para casa. A viagem de volta foi mais fácil, mas Ara estava esgotada. Quando chegaram ao rancho, ela mal conseguia se manter na cela. Rowan a ajudou a descer e ela desabou em seus braços. Eu te peguei, disse ele, carregando-a para dentro. Ela dormiu por 2 dias seguidos. Quando acordou, Thomas estava sentado ao lado de sua cama, lendo. Ei, disse ela com a voz rouca. Thomas olhou para cima, o alívio inundando seu rosto. Você acordou? Sim, quanto tempo eu dormi? 2 dias. Rowan está enlouquecendo. Ara sorriu. Onde ele está? No celeiro. Vou chamá-lo. Rowan entrou alguns minutos depois, parecendo que não dormia há 1 semana. Ele sentou-se na beira da cama e pegou a mão dela.
Você me deu um susto danado. Estou bem. Você não está bem. Você se esforçou demais. Você também. Ele riu, um riso cansado e cru. Sim, acho que nós dois nos esforçamos. Ara apertou a mão dele. Victoria está bem? Sim, ela está descansando. O médico diz que ela ficará bem se pegar leve. E o bebê? A expressão de Rowan suavizou. O bebê está bem, o médico verificou. Batimento cardíaco forte. A Lara exalou, lágrimas escorrendo. Graças a Deus. Rowan se inclinou e beijou sua testa. Você precisa descansar, de verdade desta vez. Eu vou, eu prometo. E ela descansou. Nas semanas seguintes, Ara se permitiu ser cuidada. Rowan trazia suas refeições. Thomas lia para ela. E Victoria, ainda se recuperando, sentava-se com ela à tarde. As duas conversando sobre tudo e nada. Uma tarde, Victoria disse: Você salvou minha vida. A Lara balançou a cabeça. Eu só te levei ao médico. Não, você lutou por mim. Você não desistiu. Foi isso que me salvou. Ara olhou para ela, com a garganta apertada. Você me deu uma vida quando eu não tinha nada. Era o mínimo que eu podia fazer. Victoria estendeu a mão e pegou a dela. Sua família, você, Rowan e Thomas, são tudo o que me resta, e sou grata por cada maldito dia. Ara apertou a mão dela. Eu também. Em março, a neve finalmente começou a derreter. O vale se abriu, o verde brotando do branco, e o rancho voltou à vida. Rowan começou a receber reservas para a temporada de guias da primavera. Thomas ajudou Ben com o parto do gado, e a Lara, agora com 6 meses de gravidez, concentrou-se em se preparar para o bebê. Uma noite, enquanto ela e Rowan estavam sentados na varanda, ele disse: Estive pensando. Sobre o quê? Sobre nomes para o bebê? Ara sorriu. Sim. Se for uma menina, estava pensando em Eleanor, em homenagem à sua mãe. A respiração de Ara falhou. Rowan, eu sei que vocês nem sempre concordavam, mas ela fez o que tinha que fazer para te manter viva. Isso conta para alguma coisa. Ara enxugou os olhos. Sim, conta. Eleanor é perfeito. E se for um menino, que tal, James, em homenagem ao seu pai? Rowan ficou quieto por um momento. Meu pai morreu quando eu tinha 10 anos. Mal me lembro dele. Então assim você não esquecerá. Rowan olhou para ela e ela viu a gratidão em seus olhos. Tudo bem, James será. Abril trouxe calor e nova vida. O gado prosperou. O jardim floresceu e a barriga de Alara cresceu redonda e cheia. Ela se movia devagar agora, pesada e desconfortável, mas não reclamava. Estava muito focada no que estava por vir. Uma noite, no final de abril, as contrações começaram. Rowan entrou em pânico imediatamente. É a hora? Devo chamar o médico? Ainda não. É o início do trabalho de parto. Pode levar horas. Horas? Sim, então, acalme-se. Mas Rowan não conseguia se acalmar. Ele andava de um lado para o outro, verificava-a a cada 5 minutos. Mandou Thomas buscar a parteira na cidade. Quando a parteira chegou, Ara estava em trabalho de parto ativo, segurando a mão de Rowan com tanta força que pensou que poderia quebrá-la. Respire, disse a parteira calmamente. Você está indo muito bem. Ara não se sentia ótima. Sentia como se estivesse sendo rasgada ao meio. Mas continuou respirando, continuou empurrando, continuou segurando Rowan como se ele fosse a única coisa que a mantinha no chão. E então, pouco antes do amanhecer, o bebê chegou. Uma menina pequena, de rosto vermelho, gritando a plenos pulmões. A parteira a enrolou em um cobertor e a entregou a Ara. Parabéns, você tem uma lutadora. Ara olhou para sua filha, para Eleanor, e sentiu algo se quebrar dentro dela. Esta coisinha perfeita. Esta vida que eles fizeram juntos. Rowan se inclinou, com a mão no ombro de Ara, olhando para a filha com admiração. Ela é linda. Sim, ela é. Eleanor abriu os olhos, e a Lara jurou que ela estava olhando diretamente para eles, vendo-os, conhecendo-os. Ei, pequena, sussurrou Ara. Estávamos esperando por você. Eleanor bocejou. Depois se acomodou no peito de Ara, seu pequeno punho enrolado na pele de sua mãe. Rowan beijou a testa de Ara. Você conseguiu. Nós conseguimos. Sim, nós conseguimos. Thomas espiou alguns minutos depois, com os olhos arregalados. Posso vê-la? Ara sorriu. Venha aqui. Thomas se aproximou com cuidado, como se tivesse medo de quebrar algo. Ele olhou para Eleanor e seu rosto se suavizou.
Ela é tão pequena. Sim, mas ela vai crescer. Posso segurá-la? Ara olhou para Rowan, que assentiu. Ela entregou Eleanor cuidadosamente a Thomas, e ele a embalou como se fosse feita de vidro. Oi, Eleanor, disse Thomas suavemente. Eu sou seu tio Thomas. Vou te ensinar tudo. A garganta de Alara se apertou. Tio Thomas? Ela nem tinha pensado nisso, mas sim, era isso que ele era agora. Victoria entrou um pouco depois, movendo-se devagar, mas com firmeza. Ela olhou para Eleanor e lágrimas encheram seus olhos. Ela é perfeita. Sim, ela é. Victoria sentou-se ao lado da cama. Sua mãe estaria orgulhosa. Ara assentiu, emocionada demais para falar. As semanas seguintes foram um borrão de noites sem dormir e mamadas constantes. Eleanor era um bom bebê. Não chorava muito. Dormia em trechos longos o suficiente para que a Ara pudesse quase funcionar. Mas ser mãe era mais difícil do que qualquer coisa que Ara já fizera. Mais difícil do que administrar o rancho, mais difícil do que lutar contra a ferrovia, mais difícil do que sobreviver àquele primeiro inverno brutal. Mas também foi a melhor coisa que ela já fez. Rowan era um pai nato. Ele acordava no meio da noite, pegava Eleanor para que Ara pudesse dormir, andava com ela pela casa até ela se acalmar. Ele cantava para ela, mal, e fazia caretas ridículas que faziam Eleanor olhá-lo como se ele tivesse enlouquecido. Uma noite Ara acordou e o encontrou perto da janela, com Eleanor nos braços, sussurrando algo que ela não conseguia ouvir. O que você está dizendo a ela? Ara perguntou. Rowan se virou, sorrindo. Apenas conversando, contando a ela sobre as montanhas, sobre como este lugar costumava me assustar e como não me assusta mais. Ara saiu da cama e se aproximou, envolvendo os braços ao redor dele por trás. Por causa dela. Por causa de você. Você me fez acreditar que eu poderia ser algo além de quebrado. Alara apoiou a cabeça nas costas dele. Você nunca esteve quebrado, apenas ferido. Há uma diferença. Rowan ficou quieto por um momento. Então ele disse, eu te amo mais do que pensei que poderia amar qualquer coisa. Eu também te amo. Eles ficaram ali juntos, os três, observando o sol nascer sobre o vale. O verão chegou, e com ele um ritmo que parecia paz. Rowan levava grupos para as montanhas, sempre voltando com histórias e clientes que juravam que ele era o melhor guia que já tiveram. Ara administrava o rancho com Eleanor presa ao peito em um sling, supervisionando tudo com o olhar aguçado de quem conquistou seu lugar. Thomas trabalhava ao lado de Ben, e os dois se tornaram algo como pai e filho. Ben lhe ensinou tudo. Como domar um cavalo, como ler o tempo, como sobreviver quando tudo dava errado. E Thomas absorvia tudo, faminto por conhecimento, faminto por uma vida que parecia sólida. Uma tarde de julho, Alara encontrou Rowan na varanda, olhando para o vale. Você está bem? Ela perguntou. Sim, só pensando. Sobre o quê? Sobre como as coisas são diferentes agora. Um ano atrás, eu não suportava estar na minha própria pele. E agora, ele gesticulou para o rancho, para Eleanor dormindo em seu berço lá dentro, para Ara parada ao seu lado. Agora, eu tenho tudo o que nunca soube que precisava. A Lara sentou-se ao lado dele. Você mereceu. Nós merecemos. Sim, nós merecemos. Eles ficaram em silêncio por um tempo, o vale se estendendo diante deles, a montanha montando guarda de distância. Finalmente, Rowan disse, você já pensou em como sua vida teria sido se sua mãe não tivesse feito aquele acordo? Ara pensou sobre isso. Sim, às vezes. Acho que eu teria sobrevivido, mas não acho que teria vivido. Não assim. Você se arrepende de alguma coisa? Não, nem mesmo das partes difíceis, porque as partes difíceis me trouxeram aqui. Para você, para isto. Rowan pegou a mão dela. Eu não te mereço. Sim, você merece. Você só não achava que merecia. Ele sorriu. Como você ficou tão esperta? Casei com um guia de montanha teimoso que me ensinou a lutar. Rowan riu. Justo. Naquela noite, depois que Eleanor adormeceu e a casa ficou quieta, Ara deitou-se na cama ao lado de Rowan, com a cabeça em seu peito, ouvindo o ritmo constante de seu coração. Acho que vamos ficar bem, ela disse. Sim, sim, acho que passamos pelo pior e ainda estamos aqui. A mão de Rowan passou por seu cabelo. A vida sempre vai nos jogar algo. É assim que funciona.
Eu sei, mas vamos lidar com isso, como sempre fazemos, juntos. Juntos. Rowan beijou o topo de sua cabeça. Fico feliz que você disse sim naquele dia na cabana, quando sua mãe perguntou. Ara sorriu. Eu não tive muita escolha. Sim, você teve. Você poderia ter fugido. Poderia ter dito não e encontrado outra solução. Talvez. Mas eu não quis. Por que não? Ara pensou sobre isso. Porque eu vi algo nos olhos da sua tia. Algo que me disse que não era apenas sobre sobrevivência. Era sobre pertencer. E eu nunca pertenci a lugar nenhum na minha vida. E agora? Agora eu pertenço aqui, com você, com Eleanor, com Thomas e Victoria, neste lugar louco e lindo. Rowan a abraçou com mais força. Eu também. No outono, o rancho estava prosperando. O gado estava saudável, as colheitas eram boas e o negócio de guia de Rowan estava com a agenda lotada até o ano seguinte. Eles haviam pago a última das taxas legais da disputa com a ferrovia e, pela primeira vez em suas vidas, tinham dinheiro guardado. Não muito, mas o suficiente para se sentirem seguros. Uma noite no final de setembro, Victoria os chamou para a sala de estar. Ela estava perto da lareira, com as mãos cruzadas, sua expressão séria. Tenho algo para lhes dizer. Rowan ficou tenso. O que há de errado? Nada está errado. Só quero que todos saibam que finalizei a papelada. O rancho é oficialmente de vocês, de Rowan e a Lara. Tudo. A terra, o gado, a casa, tudo. A respiração de Alara falhou. Victoria, está feito, e é o que eu quero. A voz de Victoria era firme. Este lugar precisa de pessoas que lutem por ele, que o amem. E esses são vocês dois. Rowan levantou-se e atravessou a sala, puxando Victoria para um abraço. Obrigado. Victoria deu um tapinha nas costas dele. Vocês mereceram ambos. A Lara enxugou os olhos, emocionada. Não vamos te decepcionar. Eu sei que não vão. Naquela noite, deitada na cama, Ara disse, nós realmente conseguimos. Construímos uma vida aqui. Sim, nós conseguimos. Você acha que Eleanor vai apreciar isso quando for mais velha? Acho que ela vai dar como certo, como as crianças fazem, mas tudo bem. Significa que fizemos nosso trabalho. Ara sorriu. Sim, acho que sim. O inverno chegou novamente, mas desta vez parecia diferente. Menos como uma ameaça e mais como uma estação a ser suportada. Eles tinham suprimentos, tinham aquecimento, tinham um ao outro. E quando a neve se acumulou e o vento uivou, e eles se sentaram juntos perto do fogo. Ara e Rowan e Eleanor e Thomas e Victoria e contaram histórias sobre o ano que mudou tudo. Uma noite, enquanto o fogo ardia abaixo, Thomas disse, você acha que sempre estaremos juntos assim? Elara olhou para ele. Acho que sempre seremos uma família, não importa o quê. Mesmo quando eu for mais velho, quando eu for embora. Mesmo assim, a família não deixa de ser família só porque você não está no mesmo lugar. Thomas assentiu, satisfeito. Rowan adicionou lenha ao fogo, depois sentou-se novamente ao lado de Ara. Sabe o que aprendi este ano? O quê? Que as coisas que você não escolhe podem se transformar nas coisas que você nunca abriria mão. Eu não escolhi este casamento, mas eu o escolho agora, todos os dias. Ara se inclinou para ele. Eu também. Victoria sorriu de sua cadeira. Isso é porque vocês dois pararam de lutar contra o que não podiam mudar e começaram a construir algo que valia a pena manter. Essa é a sua maneira de dizer que éramos idiotas no começo? Rowan perguntou. Sim. Todos riram e o som encheu a sala quente e real. Anos se passaram, Eleanor cresceu e se tornou uma criança selvagem e curiosa que amava as montanhas tanto quanto seu pai. Thomas partiu por alguns anos, trabalhou em outros ranchos, aprendeu novas habilidades, depois voltou e construiu uma cabana na Cordilheira Leste. Ele se casou com uma garota da cidade e eles tiveram seus próprios filhos. Victoria viveu para ver tudo isso. Ela morreu pacificamente em uma noite de inverno, durante o sono, com a Lara e Rowan ao seu lado. Eles a enterraram na cordilheira com vista para o vale, ao lado de sua irmã, onde ela poderia vigiar a terra que construiu. A perna de Rowan nunca se curou completamente, mas ele aprendeu a viver com ela. Alguns dias eram piores que outros, mas ele continuou guiando, continuou trabalhando,
continuou provando que quebrado não significava acabado. A Lara se tornou a espinha dorsal do rancho, aquela a quem todos recorriam quando as coisas davam errado, aquela que mantinha tudo unido. Ela teve mais 2 filhos, um menino e outra menina, e os criou com a mesma determinação feroz que aplicara a tudo em sua vida. E nas noites em que o trabalho terminava e a casa ficava quieta, ela e Rowan se sentavam na varanda, observando o sol se pôr sobre as montanhas, de mãos dadas como haviam feito 1000 vezes antes. Você já pensou naquele primeiro dia? Rowan perguntou uma noite. Quando você apareceu e eu fui um idiota? Ara sorriu. Todos os dias. Você deveria ter ido embora. Provavelmente, mas fico feliz por não ter ido. Eu também. Eles ficaram em silêncio por um tempo, o vale se estendendo abaixo deles, dourado na luz que se desvanecia. Finalmente, Ara disse: Sabe o que eu aprendi? O quê? Que a vida não te dá o que você quer. Ela te dá o que você precisa. E às vezes o que você precisa não se parece em nada com o que você pensou que seria. Rowan apertou a mão dela. Sim, isso parece certo. Eu precisava de você, mesmo quando não sabia. Eu também precisava de você. Ainda preciso. A Lara apoiou a cabeça no ombro dele. Bom, porque você está preso a mim. A melhor coisa que já me aconteceu. Eles ficaram ali enquanto o sol desaparecia atrás da cordilheira, pintando o céu em tons de laranja e vermelho. O rancho estava quieto, acomodado, em paz. E enquanto as primeiras estrelas apareciam no céu, Ara percebeu algo que sabia há muito tempo, mas nunca havia colocado em palavras. Este era o lar. Não por causa da terra ou da casa ou das montanhas, mas por causa das pessoas. A família que eles construíram do nada. A vida pela qual lutaram, conquistaram e se recusaram a abandonar. Não era perfeito. Era bagunçado, difícil e cheio de cicatrizes. Mas era deles, e isso fazia com que fosse tudo. Rowan a puxou para mais perto. Pronta para amanhã? O que tem amanhã? O mesmo que hoje. O mesmo que todos os dias. Trabalho, família, vida. A Lara sorriu. Sim, estou pronta. Bom, porque não vou fazer isso sem você. Você nunca terá que fazer. Eles ficaram na varanda até as estrelas encherem o céu, segurando um ao outro como sempre fizeram, como sempre fariam. Porque no final, era isso que se resumia. Não a terra, ou o dinheiro, ou as vitórias. Apenas 2 pessoas que foram jogadas juntas pelas circunstâncias e escolheram ficar juntas por vontade própria. 2 pessoas que aprenderam que as fundações mais fortes são construídas não da perfeição, mas da sobrevivência. Da decisão de continuar mesmo quando tudo diz para desistir. Da recusa teimosa e implacável de não abrir mão do que importa. E enquanto o vento soprava pelo vale e as montanhas permaneciam silenciosas na escuridão, Ara entendeu a verdade que vivera o tempo todo. Você não escolhe seu começo. Você nem sempre escolhe seu caminho, mas pode escolher o que constrói. Você pode escolher quem se torna. E você pode escolher todos os dias lutar pela vida que quer, em vez da vida que lhe foi dada. É isso que a sobrevivência realmente significa. Não apenas suportar, mas transformar. Pegar os pedaços quebrados e fazer algo inteiro. Eles fizeram isso juntos, e essa era a única história que importava.